Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, mais uma vez diretamente aqui dos estúdios da Filmix em São José do Rio Preto. Hoje um episódio muito especial. Antes de apresentar os nossos convidados, já peço para você que está aí ao vivo nos assistindo nesse momento ou que vai nos assistir depois, pode ser no final de semana, pode ser maratonando também os outros episódios aqui do No Ar. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like que é muito importante para o YouTube saber que a gente está fazendo aquele conteúdo bacana e está entregando coisa de qualidade para você, tá bom? E compartilha com todo mundo que nós estamos ao vivo para mais um episódio. Hoje o episódio número 40, um episódio muito especial. Se você for colocar aí que nós já tivemos duplas sertanejas, também artistas, famílias participando por aqui, então são mais de 40 convidados que já estiveram aqui no nosso No Ar com Hamilton Trevisan. Então agradeço mais uma vez a cada um de vocês, assim também como todos os nossos patrocinadores. Pra gente começar, eu quero agradecer uma parte aqui dos patrocinadores já no início. Primeiro, você clica aqui do nada, você já vai estar vendo aqui o nosso QR Code. Temos aqui a Montana Automóveis, tá? Para você que está a fim de comprar, trocar o seu carro, fazer o melhor negócio, você encontra tudo aquilo que você precisa com produtos e principalmente, né, os veículos, aqueles carros bacanas, com qualidade e principalmente procedência. Até 2 anos de garantia na Montana Automóveis aqui em Rio Preto. Clica aqui no QR Code que você vai saber mais novidades. Tem um outro QR Code aqui também, que é da BTO Odontologia, tá? Todos os procedimentos para você que procura aí um dentista bacana, para você deixar os seus dentes, a sua saúde da sua boca sempre com qualidade, e também os procedimentos estéticos você encontra na BTO. Também tá por aqui o QR Code, clicou, você já vai entrar direto. Mais uma vez aqui agradecendo também ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Mais uma vez com a gente, tem um aplicativo do Fernandão que é muito fácil, com ele você já pode fazer suas compras, inclusive para o final de semana, vai fazer a sua festa, tem o seu comércio. O Fernandão tem as melhores bebidas, entrega rapidinho e pelo app também é muito fácil. O Rei do Pão de Queijo, agora com 3 unidades aqui em Rio Preto, tem na Badi, tem também no Plaza Capital e na General, tá? Só você chegar lá, aquele pãozinho de queijo quentinho, o melhor de Rio Preto, tem bolo também, tudo aquilo que você precisa, você já sabe, com a tradição que só o Rei do Pão de Queijo tem com você. Marcão Imports, cara, o Marcão Imports é o galã aqui, todo mundo que tá aqui na sala hoje, eu acho que tem produtos do Marcão. O Marcão Imports é RP, onde você vai encontrar inclusive iPhone 15, tá? Já tem produtos e hoje ele tá todo, porque ele mesmo se deu de presente um iPhone, ele tava hoje publicando que ele tá todo. Então para você que por aqui precisa de produtos Apple, inclusive lá tem, aqui em Rio Preto você encontra somente no Marcão, um equipamento lá, tá bom? Uma máquina, porque às vezes você quebra o seu aparelho, trinca só um pedacinho e tal, o cara, tem que trocar a tela inteira. Não, lá no Marcão você vai fazer o reparo e ele, com toda a sua honestidade, vai te falar, vai te dizer o que realmente o seu iPhone precisa, o que o seu produto pede para você poder comprar e não gastar dinheiro à toa, tá bom? @Marcão Imports RP junto com a gente por aqui. Aproveitar e falar do Maridão Burger House, porque hoje nós vamos sortear aqui para quem tá no chat
quem está nos assistindo, depois manda a sua perguntinha pra gente. Tem um combo Metanoia, tá? Hoje nós vamos falar sobre a comunidade Metanoia. E a comunidade Metanoia tem um hambúrguer especial que, por incrível que pareça, sensacional, é delicioso, que você encontra, é claro, com exclusividade lá no Maridon Burger House. Então hoje vai ter um combo para quem estiver participando com a gente aqui. Daqui a pouquinho vai ter o sorteio também, tá bom? E a farofa da Nega, os nossos convidados vão estar recebendo daqui a pouquinho um kit também com farofa da Nega para levar para casa. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a de banana, tem também a de limão, tem a picante e tem a caipira. Farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil, @farofa da Nega, ou você vai no farofadanega.com.br para você saber mais novidades. Já já a gente fala dos outros patrocinadores e agora vamos apresentar aqui essa dupla sensacional, pessoas que eu tenho admiração, respeito, um carinho e que, pô, eu tô muito feliz hoje porque completando 40 episódios, trazendo aqui diretamente da comunidade Metanoia, o nosso querido Davi Fernandes e o Gil Mota. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Amém, amém, amém. Boa noite, minha gente. Uma honra estar aqui contigo, viu, meu irmão? Que isso, prazer é todo mundo. Você é um irmão que Deus nos deu e poder voltar, estar contigo aqui, falar um pouquinho das coisas do alto é uma graça mesmo para nós. Muito obrigado, viu? Pô, que isso, eu que agradeço. Um beijão para todo mundo que tá com a gente aí. Sejam bem-vindos. Meu querido Gil. Cara, que alegria, né? Alegria estar aqui com você, poder falar, poder partilhar um pouquinho, conversar, né? A gente não vem somente num podcast, a gente vem aqui encontrar um amigo, conversar, legal, bater papo mesmo. Vai ser muito agradável essa noite, tenho certeza. Esse ponta direita aí da Inter de Bebedouro. Quem era? Jamais, nunca fui. Oh, meu Deus. Hoje realmente é um programa muito especial, o número 40, a idade do Gil. É marcar. Já vai chegar. Não é minha idade, não é minha idade. Não chegou ainda. Não cheguei ainda. Tá faltando 2 meses. Quase. Falta 8, 7, sei lá. Ô, Davi, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Antes da gente começar a contar a história um pouquinho da história da Metanoia, nós já estivemos juntos num outro projeto, né? Sim. Mas só pra gente fazer aqui, dar esse privilégio pro nosso no ar aqui hoje de poder contar um pouquinho da história. Cara, eu me divirto muito quando vocês viajam, quando vocês vão, ou vai um só que viaja pro exterior ou volta, porque tem sempre uma pegadinha, tem sempre alguma coisa. Essa última agora que o Gil voltou, que você tava cobrando ele. Isso é engraçado pra vocês que vê, pra mim não é. Pra eu que estou no aeroporto. Do nada, né? A hora que eu comecei a ver o vídeo, eu falei assim. Péssimo amigo, né? A hora que eu comecei a ver o vídeo, eu falei assim, nossa, cara. Que legal a amizade dos dois, né? O Davi foi até o aeroporto pra poder esperar o Gil. Aí, de repente, meu irmão, meu amigo... Me paga! Não é possível, ele tá O cobrando aeroporto o cara inteiro no me olhando. Muito engraçado que foi a Cíntia buscar o Gil, né? E aí a gente viu que ele já tava pegando as malas e tudo mais. Eu peguei o celular e falei, então, grava aí que eu vou fazer uma homenagem pra ele, né? Amiga, né? E aí ela falou, o que você vai fazer? Não, calma. E aí ele deu azar, e sorte minha, azar dele, que tava saindo muita gente junto. Era um voo, acho que é um avião grande que tinha, acho que é da Latam que ele veio, não sei. Isso. Então era muita gente saindo junto. E aí foi aquela surpresa agradável, né? Desagradável. O aeroporto inteiro me olhando, cara. Não paga a gente, né? Graças a Deus você chegou. Paga eu. Fora os outros que na internet. Seja bem-vindo. E aí o povo da internet aproveita e fica assim, paga eu também, Gil. Já aproveita o embalo. Nem lembro que eu tô te devendo. Até dívida que a gente achou que tava caducada, os caras começaram a cobrar de novo. Até as que eu não tenho me cobraram. Cara, mas eu acho muito bacana isso aí, porque assim, quem acompanha vocês, né, e sabe de tudo que, vamos dizer assim, a amizade hoje em dia ela representa, e a gente sabe que ter uma amizade verdadeira, principalmente em Cristo, é uma coisa que a gente procura todos os dias, né, para poder ser o nosso alicerce nessa caminhada que a gente tem. E ver a amizade de vocês, cara, é uma coisa que, assim, é de admirar mesmo. Eu não sei se vocês já tiveram tretas na vida. Não, é o que mais tem. Alguma coisa nesse sentido. Porque a gente nunca imagina vocês brigarem, cara. Eu falo assim, não tem como. Não, tem bastante. Nós somos muito diferentes, extremamente diferente. A começar do aspecto físico, né? Muito mais bonito eu sou, cara. Muito diferente. Mas acho que por isso que dá certo, né? Pode vir coisa boa de bebedouro, não tem como, né? Respeita bebedouro, respeita a cidade. Então, nós somos muito diferentes. Os gostos, a forma de pensar, o temperamento e tudo mais. Mas algo muito maior nos uniu, né?
um propósito muito maior nos uniu. E muitas vezes nós recomeçamos. Eu acho que isso é o verdadeiro sentido da amizade, né? Sim. A palavra de Deus nos diz isso, que o verdadeiro amigo ama todo o tempo e na desgraça nasce um irmão, né? E nos tempos difíceis, em todos os sentidos que a gente vê o valor da amizade. Então nós já tivemos muitas discussões, divergências e discordâncias, mas algo maior nos une, né? O carisma, a comunidade, o chamado de Deus e tudo mais. E quando a carne grita, eu digo assim, o sangue esquenta e tudo mais, a gente precisa lembrar que nós somos homens de Deus. Todos nós somos homens de Deus, entende? E aí onde a gente tem que tirar o pé e recomeçar e fazer o que ele ensinou 70 vezes 7, entende? O Davi eu faço direto. Ó, você sabe que quando vocês foram para os Estados Unidos, você teve que fazer aquela cirurgia correndo. Eu mandei uma mensagem pro Gil, não sei se o Gil lembra disso. Lembro, pô. E eu falei assim, Gil, que eu vi que ele tava meio aflito, né? Porque você tava em outro país. Não, mas ele mandou as fotos eu te mostrei, pô. Aí eu falei assim, Gil, ó, fica calmo. Um meteorito, né, ele tinha. Mas ele tinha uma... O Hamilton, gente, deixa eu Os contar isso aqui asteroides. pra vocês. Ele tinha um meteorito dentro da vesícula dele, ele tinha. Tinha uma pessoa Foram 12 pedras, 8 eram enormes mesmo, assim, né? E eu mandei pro Gil, falei assim, ô Gil, fica calmo, cara, porque assim, é simples, aconteceu isso aí e tal. Ele falou, não, irmão, até legal que você mandou isso aí, que agora eu vou passar pro Davi ali e tal, vou explicar pra ele. Aí a hora que eu mandei a foto, ele falou assim, rapaz... Falei, não, mas peraí, é isso que tem dentro do Davi? Eu falei, não é possível isso aqui. Como é que você quer que eu fique calmo? Eu falei, não, calma. O Hamilton mandou as fotos, gente. O Hamilton, pra quem tá assistindo, né, talvez não tá entendendo. O Hamilton mandou as fotos das pedras, né, da vesícula que ele tirou. Rapaz... Eu tinha guardado até pouco tempo, o André mandou jogar fora. Eu falei, mas graças a Deus. não, tô brincando. Porque lá, eu peguei amor, era um pedaço de mim. Né? Tô brincando. Eu deixei um pedaço de mim nos Estados Unidos, né, irmão? E foi muito assim, é que na verdade assim, o Davi, quando nós fomos aos Estados Unidos, isso foi ano passado, né? Foi. Ano passado. Setembro. O Davi, ele já foi doente, assim, ele já tava passando um pouco mal aqui no Brasil, mas... segundo o médico aqui, daria para ele aguentar uma jornada de alguns dias e quando ele chegasse, ele iria ter que operar. Então ele já sabia que quando ele chegasse aqui no Brasil, ele teria que operar. Mas, cara, é do jeito que Deus quer, viu? Mas é do jeito que Deus quer. Providência. É providência. O Davi passou mal no segundo retiro, que ele já estava lá e eu fui. Então o Davi estava uma semana na minha frente nos Estados Unidos. Ele pregou um retiro, um cerco de Jericó, e eu cheguei depois para pregar esse outro retiro com ele. E aí eu vi que ele já estava passando mal, tal, aquelas coisas todas. Mas ele passou mal num dia do retiro. E aí ele foi internado, tal, aquelas coisas. Mas tudo muito primeiro mundo, né, cara? Sim. Estados Unidos, assim... Davi passou mal num hospital maravilhoso. Voltando dentro do conceito de amizade que nós estávamos falando. São os carinhos de Deus mesmo, né? Tem muita gente que essa noite está assistindo a gente, que são nossos irmãos. Não só os filhos espirituais que Deus nos deu da comunidade... que nós somos uns pelos outros, né? Mas nessa caminhada, sabe, Milton? Deus vai dando irmãos verdadeiramente mesmo, que cuida da gente. E lá não foi diferente, cara. Puxa, ali eu experimentei, assim, a misericórdia de Deus, eu experimentei a providência pela vida desses irmãos que estenderam as mãos e tudo mais. O Gil teve que voltar de alguns compromissos aqui, porque depois da cirurgia eu tinha que ficar mais uns 15 dias... Não podia voar por causa da pressurização e tudo mais. Meu amigo, era bonito assim de ver, né? Gordo já gosta de comer demais, né? É uma beleza. Mas as pessoas... Eu fiquei na casa de uma família, né? De um casal. E as pessoas ali da paróquia na qual eu havia estado antes... As pessoas se revezavam para levar comida, para levar as coisas prontas, porque o casal precisava sair para trabalhar e tudo mais. Eu ficava o dia todo sozinho. Então, a verdadeira amizade, né? Hoje, se a gente pode dar continuidade nessa conversa dessa noite, sim. Falando da amizade, verdadeiras amizades, amigos que se achegam realmente mais do que irmãos, né? E às vezes é o que nos falta. A palavra de Deus diz assim que más companhias corrompem bons costumes. A mesma forma que muitos se perdem por causa das más amizades, né? Mas muitas vidas são salvas, edificadas e
por causa das boas amizades, né? E lá nós experimentamos muito isso. Foi uma bênção mesmo, graças a Deus. Eu me lembro que a hora que eu vi aquele vídeo que você tava meio que dançando lá no hospital, eu falei, não, então deu tudo certo. Que bom. Gente, vocês ultrapassaram aí a marca de 400 missões, né? Quando começou essa caminhada lá atrás e quando vocês começaram essa missão tão especial, né, que é evangelizar, levar a palavra de Deus, vocês imaginavam, né, que vocês iam a tantos lugares como vocês foram, conhecer tantas pessoas, né, tantos projetos especiais, tantas missões, casas de missões especiais que vocês já foram recebidos, inclusive fora, né? Conta um pouquinho dessa história linda que é a comunidade Metanoia. Cara, eu acho que nós temos uma fala na comunidade que a gente fala assim, ó, ergue o pé que Deus coloca o degrau. Ergue o pé que Deus coloca o degrau. E às vezes nós falamos, Senhor, mas eu não estou vendo o degrau. E ele fala, experimenta levantar o pé. E quando nós levantamos, ele coloca o degrau. A nossa história com Deus, a nossa caminhada da comunidade, nós queríamos evangelizar. Nós queríamos apenas falar de Jesus, nós queríamos falar daquilo que nós experimentamos primeiro, né? Daquilo que a gente estava vivendo, experimentando, através da nossa amizade, através das missões, dos compromissos, dos grupos e tantas coisas. Só que as coisas começaram a acontecer, talvez por conta da internet também, né? Sim. A internet, ela leva para lugares mais longe. Então, assim, a gente sempre sonhou em pregar o evangelho. Nós sempre sonhamos em anunciar o evangelho, em falar bastante de Jesus. Mas nós nunca fizemos um projeto que, olha, nós vamos para pregar o Brasil inteiro, ou nós vamos pregar o mundo inteiro. Não, nós temos os nossos sonhos pessoais, como no nosso ministério, mas a nossa ideia, o nosso desejo era sempre pregar o evangelho. Então, assim, hoje nós vamos mais longe, mas a gente pregou muito aqui, pregamos muito nos grupos, o que hoje nós não conseguimos tanto devido à nossa agenda. Sim. Muito longe. Então hoje esse compromisso de missão aqui na nossa diocese, na nossa cidade em especial, acaba ficando mais para os missionários da nossa comunidade do que propriamente comigo, com o Davi. Então hoje a gente tem mais compromissos mais longe, mas a gente sempre pregou. Então assim, tanto é que de verdade, assim, eu acho que a gente é muito feliz, a gente é muito grato com o que Deus fez e faz no nosso ministério e na nossa vida. Tem lugares que a gente chega, que a gente nunca... Que a gente fala, pô, só pode ser Deus. Só Deus mesmo pra gente colocar aqui, com pessoas que nós admiramos, pessoas que nós... que foram canais de evangelização para nós no nosso início. E hoje são nossos amigos, hoje nós pregamos junto com eles. Muitos que então, assim, eram e são referências para nós. Sim. Ainda, né? Hoje nós temos a graça de pregarmos juntos, né? De estarmos no mesmo lugar juntos. Isso é um presente, realmente é um presente de Deus. Almas são almas. Então, assim, cara, é uma graça poder ir longe, é uma graça poder viver o que a gente experimenta, e a gente é muito grato com isso, muito feliz. Mas, cara, a gente sempre diz assim, ó, se Deus falar que, agora chega, não quero mais vocês viajando, pô, cara, a gente vai ficar aqui e vai ser muito feliz na vida anunciando Jesus aqui pro nosso povo, pregando no nosso grupo de oração. Então, assim, cara, não é aquilo que... Não é propriamente os lugares, são os encontros, são as almas que nós encontramos. Tanto é que é muito bom você ver vários lugares, é maravilhoso. Mas, cara, o que marca não é o lugar, são as pessoas que você encontra. Sim. São as amizades que você faz, são as conversões que você vê naqueles lugares. Tanto é que, assim, a gente, nesses 11 anos de comunidade, nós temos um pouco mais de ministério, de pregação e tal, mas nesses 11 anos de comunidade nós vimos muita coisa. Vimos muita coisa. Milagre mesmo, milagre de câncer, de pessoa ser curada do câncer, mas assim, o que ainda abastece o nosso coração, o que nos dá gás, o que ainda dá aquele ânimo para nós ainda, é a grande conversão, é a mudança de vida, é a metanoia. É quando você vai no lugar, independente de onde for, perto, longe, Brasil ou fora, você pregar e ver a conversão acontecendo, ver a metanoia acontecendo. Então isso assim é algo que aquece nosso coração e nos dá gás para ir, vontade de anunciar. Sabe que
para os irmãos que estão nos assistindo, a comunidade Metanoia é sediada aqui em São José do Rio Preto, né? Hoje nós somos uma comunidade de aliança, nós somos uma comunidade de vida, Sim. que difere para os irmãos que estão nos assistindo de uma comunidade de vida e de aliança, é que nós temos a nossa casa, nós temos o nosso trabalho, né? Apesar de nós termos a nossa casa de missão, onde acontecem as nossas reuniões, abastecimento, ali é o nosso quartel-general, né? Ali é a nossa casa. Mas nós temos a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida, e então nós somos uma comunidade de aliança. Comunidade de vida é quando todos moram, né? Sim. Moram juntos e trabalham para a obra apenas e tudo mais. E quando nós estávamos na nossa casa essa semana, depois do nosso abastecimento com todos os membros, nós tivemos um momento, porque na comunidade de Metanoia nós temos algumas frentes de evangelização. Até linkando com o que o Gil acabou de partilhar, né? Não só a vida missionária, que hoje é o que nos toma talvez a maior parte do tempo, né? Mas nós temos a evangelização nos presídios, por meio da pastoral carcerária na qual nós fazemos parte. Nós temos uma clínica de recuperação na qual nós estamos lá a cada 15 dias, ajudando os meninos na evangelização. Nós temos um trabalho de levar marmita nas Cracolândias, né, e ali também poder, de forma, como diz o Evangelho, né, oportuno e inoportunamente, falar, pregar e poder alimentar, saciar a fome daquele momento, né? Então nós temos assim algumas frentes de evangelização, umas frentes de ação, que eu costumo dizer. E essa semana mesmo nós falávamos sobre isso. O que a gente precisa entender, seja na Europa, seja na América, ou qualquer lugar aqui do Brasil, quando nós saímos, nós fazendo uma alusão à pescaria, né? Nós saímos para pescar, nós saímos para buscar almas. O nosso foco, nossa paixão é paixão pelas almas. E quando a gente olha um para o outro ali, é como uma pescaria. Qual é a traia que nós vamos usar hoje, né? Onde vai ser hoje a pescaria? Hoje vai ser nas cadeias, hoje vai ser nas penitenciárias, hoje vai ser na clínica de recuperação, hoje vai ser nas ruas, na Cracolândia. Hoje nós vamos pegar o avião, vamos atravessar o Brasil, mas foco nas almas. E quando a gente entende isso, Hamilton, passa o vislumbre de ter viajado o Brasil, de ter viajado para outros países, de ter tocado em coisas que a gente jamais imaginaria. Talvez pela nossa condição financeira nós não conheceríamos lugares, nós não estaríamos onde nós já tivemos Sim. a graça de estar. Mas quando a gente entende que é pelas almas, esse vislumbre passa, mas um ardor permanece, porque nós vamos sair para pescar. Hoje vai ser o nosso grupo de oração. Hoje é almas, né? Porque um dia nós fomos pescados também, né? Um dia nós fomos capturados por esse amor maior. E tudo que a gente faz hoje, o preço que a gente paga, é só o desejo de devolver um pouco, por gratidão, o que ele faz na nossa vida. Oh, mas também tem um negócio assim, viu? Às vezes as pessoas veem a gente viajando e falam, nossa, vocês conhecem o Brasil inteiro. A gente conhece os aeroportos. Nós já estivemos, né? Sim, sim. Agora, conhecer é diferente. Conhecer. Tem que, às vezes o povo fala, é nossa, um abismo. vai pregar na praia. Pergunta se nós vamos na praia. É do aeroporto pro retiro, do retiro pro aeroporto. Cara, tem lugar que até a gente tem desejo de conhecer e tal, mas não dá. Não dá, às vezes é muito correria, porque geralmente nós pegamos o voo, já é o retiro. Um exemplo, o Gil esse final de semana passado, eu estava em Rondônia, né? Fiz ali de Paraná, Rolim de Moura, e o Gil fez Paraná, fez Rio de Janeiro e Bahia. Quer dizer, um dia em cada lugar. Conhecer o quê? Não dá tempo, né? Entende? Não tem nem como. Os retiros. Não tem como. A gente conhece as casas de retiro, os aeroportos, a gente conhece essas coisas. Mas agora, a cidade, assim, que às vezes as pessoas acham, justamente, ver, assim, às vezes a vida missionária, e às vezes acredita que tem um certo glamour nessa... Pô, o cara tá aqui, tá ali. Não, cara, a nossa vida muito é descer do avião, ir pro retiro, do retiro, voltar pra casa e seguir a vida. Então a gente não tem muito Você sabe que, guardadas as devidas proporções, isso acontece muito com nossos queridos aqui, o André e também a Maria, porque às vezes eu tô vendo os dois viajando aí, pegam um avião e vão pra Fortaleza, falam, vai passar um final de semana lá, eles vão lá gravar um negócio. Sim.
e daqui a pouquinho eles já estão aqui gravando. Sim. E eu falo, velho, mas você nem aproveitou, nem foi, nem colocou uma sunga, nem foi pra praia. Não, cara, jeito. não dá tempo. Chegamos lá, fizemos Sim. os negócios, voltamos, né? É isso mesmo. Você tava falando sobre praia, eu achei interessante também, que vocês tiveram, acho que um dia que teve uma pregação na praia mesmo, né? É um projeto que tem da Renovação Carismática, um projeto chamado Jesus no Litoral. É no Brasil todo, É né? no Brasil A nível todo, Brasil. No né? Brasil em todo. E esse ano eu fui pregar. Cara, e olha que coisa. É aqueles... sobre os sonhos, Sim. Quando eu comecei na igreja, eu comecei a caminhar na igreja e comecei a participar do movimento Renovação Carismática Católica. E a galera do meu grupo, muitos iam participar do Jesus no Litoral. Eles saíam da cidade, iam até uma cidade que tem praia. O Jesus no Litoral é um projeto na qual as pessoas evangelizam, eles falam o querigma, um anúncio, né? Sim. Eles falam ali de Jesus para as pessoas que estão na praia. É um anúncio que não demora 3 minutos, mas ele vai lá e anuncia. E, cara, eu sempre tive vontade de participar. Sempre, sempre, sempre. Até que o ano passado, ou foi esse ano, nem lembro. Acho que foi isso. Foi esse ano. Acho que foi esse no ano. começo do ano. Esse ano, o pessoal, eles nos convidaram para pregar nesse encontro. Então, cara, eu estava realizando um sonho, não estava só lá pregando, eu estava realizando um sonho do meu início de 19 anos atrás. Então, assim, foi a primeira vez que eu participei e eu amei. Por quê, cara? Porque eu era cheio de preconceito, porque eu falei assim, cara, as pessoas estão na praia, Não vai estão prestar lá atenção, com cerveja, estão ouvindo música. Aí chega um bando de jovem lá pra falar, coisa mais chata, cara. Eu falei, cara, como é que funciona isso? Até que eu fui. Cara, dá certo, dá certo. Tem um dia, Milton, que eles fazem assim, ó, eles vão à praia e eles fazem um arrastão. Então, é bonito de ver, porque são 100 jovens, 200 jovens, que eles estão andando na praia, tudo uniformizado, cantando música de Deus e tal, e super respeitando as pessoas do jeito que elas estão. E elas vão fazer uma evangelização nas barracas, onde as pessoas estão ali, debaixo dos guarda-sol, tal, aquela coisa e tal. E aí eles vão lá e evangelizam. E, cara, eu morrendo de vergonha, eu falei, como é que vai ser isso, cara? Eu tô falando que eu sou pregador, cara, e eu morrendo de vergonha, eu falei, como é que vai ser isso, cara? Como é que vai ser? E aí, nós fizemos isso e convidamos, isso foi à tarde, e convidamos porque à noite ia ter um encontro na igreja. Então eles fazem essa evangelização de falar de Jesus, do amor de Jesus, em 3 minutos, e fala assim, ó, à noite nós vamos estar na igreja. Cara, eu falei, cara, quem é que vai lembrar na praia de um convite para ir na igreja à noite? Eu falei, cara, à noite eu fui pregar. Tava lotado de gente que foram Que recebeu o anúncio durante o dia. Lá na praia. É. E os caras falaram, cara, eu vim aqui ver o que vocês estão falando lá. Cara, que coisa maravilhosa. Ou outros com cara. raiva, né? Falando, não, que eu vou vir pra... Pirraçar, né? De alguma forma a gente deu certo, né? Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom, assim. Foi algo novo. Então, assim, a gente experimenta muito coisas novas, assim, no nosso ministério. Lugares que... jeitos diferentes de evangelização. Porque, às vezes, nós estamos acostumados com o retiro, né? Com aquela coisa... Tem um... Como é que chama? Aquela programação. Esse mesmo projeto, né? Ele tem também Jesus. É Jesus no Pantanal, não é? Jesus no Pantanal. Também Olha tem aí. no Pantanal, eles evangelizam. É o mesmo esquema, a juventude indo Cara, é muito evangelizar. legal. Inclusive, É muito bacana. só deixa eu te contar como é que Lógico, esse evento deu certo. Esse evento deu certo, sabe por quê? Começou no Paraná. E eu tô contando uma história que eu ouvi, tá? Sim. Então, se eu errar aqui, me perdoem, gente. Pelo amor de Deus, não me cancelem. Aquela coisa. Mas, enfim, esse evento começou porque, assim, eles estavam fazendo... A igreja abraçou porque os jovens estavam fazendo esse evento e nisso tinha um bispo de férias na praia. O bispo estava de férias na praia e ele estava ali no seu guarda-sol, mas vestido como alguém que tá na praia, pô. Sim. Ele não tava vestido com roupas de bispo, assim, nada de roupas de igreja. Tava na praia. E os jovens passaram e foram falar de Jesus para ele, nem sabendo que ele era o bispo. É. O bispo se encantou com aquilo. Ele falou, cara, Que legal, que cara. negócio legal é esse de jovem falar de Jesus na praia. Geralmente a praia é lugar para um monte de coisa, Sim. menos para se lembrar de Jesus. Sim. E de repente tem pessoas lá, jovens, falando de Jesus para algumas pessoas. Cara, e é bonito, cara. Porque você vê pessoas chorando, pessoas que estavam precisando de uma palavra, pessoas que estavam ali
tristes, mesmo na praia. Então, assim, cara, É. é um projeto muito legal. E o O bispo jeito que Deus move, né? É. Do jeito que se criou uma coisa que é a nível de Brasil hoje e salvou tanta gente. Uma coisa que vocês fazem, que é o trabalho, vocês estavam, eu acho assim impressionante, porque existe esse preconceito muito grande, né? Pô, vai levar a palavra de Deus dentro de uma cadeia, né? Alguém que fez tanto mal para o outro, às vezes a pessoa matou, fez coisas, é pior que matar, não sei, né? Mas como que é, né? Chegar até essas pessoas, né? Porque ali tem muita gente que está com o coração ferido, porque está completamente arrependido de coisas que fizeram durante a vida, né? De erros que fizeram e tal. E tem pessoas que, às vezes, você acha que, ou você percebe que não tem jeito mesmo, né? O mal já está ali, ele está presente, né? Como que é essa abordagem, como que é que vocês chegam lá? Porque eu penso assim, a presença de Deus, ela já deixa o ambiente mais propício para a pessoa receber, né? E sabendo que vocês estão ali para isso. Mas, ao mesmo tempo, tem sempre aquele que desconfia até do que Deus vai fazer. Sim. E como que é isso? Então, é muito interessante a sua pergunta. Existe uma pastoral na nossa diocese, Sim. né? A pastoral carcerária. Os nossos meninos passaram por uma... Para você poder fazer parte da pastoral carcerária. Hoje nós não vamos para as penitenciárias como comunidade Metanoia. Somos membros da comunidade, mas nós vamos como uma pastoral carcerária, nós vamos como uma igreja, né? Isso dá um orgulho muito grande. E para podermos estar lá como igreja católica dentro das penitenciárias, foi passado por um treinamento antes, né? Uma formação antes. Nós temos um rapaz incansável na nossa diocese, que é o Orlando, e ele teve até agora na nossa casa de missão, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, trazendo essa formação para novos membros. E é a pastoral do amor, cara, da misericórdia. Porque a gente ouve os testemunhos do Bruno, do Mateus, que os meninos que estão muito à frente. Hoje o Mateus, que é membro da nossa comunidade, ele está numa posição de liderança dentro da pastoral carcerária na nossa diocese. E você poder ouvir os testemunhos, porque há muito tempo eu e o Gil, a gente não consegue fazer essas missões aqui na diocese, justamente por causa da nossa agenda missionária, né, no nosso ID. Então isso ficou muito para os nossos meninos aqui, né, para os membros da comunidade que ficam mais aqui na nossa diocese. Mas, meu irmão, se você vê os testemunhos de Bruno, de Mateus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus que chega naquele lugar, o mover do Espírito Santo na vida daqueles homens, a rendição deles diante do anúncio da palavra de Deus, da boa nova, né? Realmente aquilo que nós conhecemos na Sagrada Escritura continua acontecendo. Eles saem das suas casas, deixam as suas famílias realmente para ir encontrar Jesus que está preso ali. Fazer jus ao que o Evangelho nos disse: estive preso e fostes me visitar. Eles saem de casa, porque esse é um dos treinamentos que eles recebem. Sim. É uma das formações que eles recebem. Eu estou indo visitar Jesus nas cadeias. Então, quando a gente tem esse entendimento, que eu estou indo visitar Jesus preso, eu estou indo dar comida para Jesus na Cracolândia, onde ninguém tem coragem de ir, entende? É viver um pouco do Evangelho, né? E quando você sai com essa inclinação do coração, por causa de uma boa formação, esse preconceito cai por terra. Essa barreira cai por terra. Ele está lá porque merece, porque matou, porque roubou, porque prejudicou, seja lá qual o crime, né? E a gente começa a entender que diante de Deus, Hamilton, o pecado é pecado. Obviamente que a igreja nos ensina, né, os graus do pecado, o venial, o mortal e tudo mais. E aí, meu irmão, a diferença talvez daqueles homens que estão lá dentro e de nós que estamos aqui atrás de um microfone agora, é que o pecado deles veio a público. O pecado daqueles homens se tornou conhecido. Entendo da gravidade, mas é pecado. É pecado, entende? Sair, deixar sua família para ir num lugar daquele é entender que eu vou ir visitar Jesus, né?
E quando a gente tem esse entendimento de misericórdia, de tudo mais, a gente lembra que a gente precisa dessa mesma misericórdia todo dia, aqui fora, não estando recluso, vamos dizer assim. Mas é uma experiência extraordinária. Eu e o Gil tivemos a graça numa outra oportunidade de nós irmos para a Fundação Casa, né? Nossa, Pregar para os nossos jovens que estavam lá, né? Na Fundação Casa. E eu confesso a você que você precisa ter, é até bonito talvez para quem está ouvindo, é bonito de ouvir, é bonito de... Mas você tem que ter realmente um chamado. A mesma coisa de mexer com moderador de rua, não é para qualquer um. Sim. Você precisa ter formação, você precisa saber lidar, mas mais do que isso, você precisa ter um chamado. Lidar com as penitenciárias, você precisa ter um chamado. É algo além. E não é todo mundo que tem esse chamado específico, eu digo, a linha de frente, né? A ponta do iceberg ali mesmo, né? O que se vê. Mas aí está o lindo da comunidade. E eu não digo só da comunidade de metanoia, mas eu digo de ser igreja, né? Porque muitos estão por trás fazendo aquilo acontecer. Talvez você não tenha um chamado de lidar com eles, mas você consegue manter toda uma estrutura para que aquilo aconteça. Isso é o fundamental dentro de uma comunidade. E o que às vezes as pessoas não entendem, ou não querem entender, ou não é fácil de entender, né? É que assim, existe o pecado e o pecador, né? Sim. Então o pecado ele é abominável, ninguém quer aquilo, Sim. mas o pecador você tem que tentar resgatar. E Isso. essa é a diferença, né? É isso, levar esperança. E entender que de agora em diante pode ser mudado, né? Deus é o Deus da esperança, né? Deus é o que olha para aquilo que você pode ser. Não é um Deus que fica mais... A partir do momento que houve o teu arrependimento, e nós que somos católicos, que temos a graça do sacramento da reconciliação, né? Da confissão, é poder se levantar e, por misericórdia, recomeçar uma vida nova. Independente do que você caiu, do que você pecou, do que você prejudicou. Tudo se faz novo, né? Em Cristo tudo se faz novo. E se você for olhar na Sagrada Escritura, você vai ver a história de muitos homens que fizeram tudo errado. Sim. De muitos homens que também, de alguma maneira, prejudicaram, roubaram, fizeram coisas terríveis. E Jesus vai se encontrar com essa pessoa. É bonito quando a gente pega lá em Atos dos Apóstolos, a gente pega no capítulo 8, um homem chamado Saulo. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos fala que Paulo estava de acordo com a morte de Estevão. Quando a gente pega ali para estudar, a gente vai ver que Paulo era um homem que ele era perseguidor dos cristãos. Sim. No capítulo 8. No capítulo 9, ele se encontra com Jesus. No capítulo 9, aquele cara que era o perseguidor no capítulo 8, agora ele se torna um cristão. Então o encontro com Jesus promove isso. O encontro com Jesus é a transformação de vida. E a transformação de vida acontece, a gente não tem noção aonde. Jesus vai dizer para Nicodemos que o Espírito sopra onde quer. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Então assim, a transformação de alguém vai muito além do nosso julgamento. Vai muito além daquilo que eu consigo. Porque nós não temos poder para nada. Quem muda é Jesus, quem transforma é Ele. E nós tem coisa que a gente nem consegue entender. Tem coisa que a gente não consegue compreender porque não está na nossa inteligência, assim, sabe? Tipo, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos mesmo, assim. Então a gente olha alguém, de repente, que fez tudo errado e já tentou de tudo, aquela pessoa faz... Aí a gente cai naquele discurso, né? Isso aí não tem mais jeito. Esse aí... Não, até que Jesus entra na vida. Até que a pessoa pode ter o encontro com Jesus. Porque Jesus é o homem que faz nova todas as coisas. Jesus é aquele que, quando se encontra com alguém, ele transforma a pessoa. Aquilo que era velho fica para trás mesmo. Então eu sou muito feliz com essa... E que literalmente vai ser escrito um novo capítulo, né? Porque uma nova já folha, é o próximo capítulo, já é o encontro com Jesus. Gente, mandar um alô aqui pro pessoal que está acompanhando aqui. A Lina Clemente, boa noite a todos. O Fabrício dando boa noite. O Renan, bora começar com toda essa harmonia. Hamilton e o Hamilton é fera. Quem mais? O José Roberto, boa noite no ar com o Hamilton Trevisan. A chefe Jennifer, que vai estar com a gente logo também. O Lázaro, o Marco Leite.
Leite, a Cíntia, mandar um beijão pra Cíntia, que foi quem organizou tudo isso aqui pra gente. A Cíntia realmente é sensacional. Quem mais? O Jean também, que tá acompanhando, né? O Gustavo, boa noite pra vocês. O Fabrício, convidados abençoados. O Carlos Brito mandando boa noite. A Sandra Lima. Oi, Davi, o meu irmão de coração. Aqui é a tia Sandra dos Estados Unidos. Nós te amamos, meu best friend. Ué, não falou de mim, não? Falou só do Davi? Davi, só. Tia Me Sandra. too. É que você ainda não é o best friend, mas vai ser. Tia Sandra, acabei de ficar chateado. Você tá devendo dela também, viu? Então, devo estar devendo, vai. Em dólar ainda, que é pior. O padre Rafael Romão, 2 gigantes. Eita, glória. O padre Rafael vai comigo pra... Ele me mandou mensagem hoje, Padre, sua mandou bênção. pra mim também. Nós vamos estar em missão juntos em janeiro, friaca, lá nos Estados Unidos, né? Lá em Boston. Sua bênção, Padre, em oração já por esse momento. Quem mais aqui? A Sandra tá aqui. Gil, love you. Mudou já. Tipo, gosto de você mais ou menos. Entendi, tia Sandra. Você é o segundo. Colocou aqui, ó. Davi, filho da Imaculada, ele nos uniu para um grande propósito, né? Uma Amém. linda amizade em inglês. É isso mesmo. A Maiara também dando boa noite aqui, a Camila, o Brunão de Maria. Ô, Ei, Brunão, Brunão. um Ei, abraço homem pra de você Deus. também. Que mais aqui? O Paulo Kraft, é isso? Gil, volta. Estamos com saudades, irmão. Estados Unidos aqui, EAC 2023. Deus abençoe sua missão. Amém, amém. O Cláudio Fabiano também, a Adriana Azevedo dando boa noite, a Sandra também. Davi, aprendi com você, Maria é a sua vizinha, ela é a Virgem Maria, saudades de vocês, homens de Deus. O Gleison Alves está por aqui, grande Gleison, um abraço para você, meu irmão, galera da QAP. O Luiz Pereira também, Yasmin Aveiro, Deus é maravilhoso. A Heloísa Bonfim, Deus não desiste de ninguém, né? Amém, filho. O José Roberto, parabéns, o mundo precisa de mais pessoas como vocês. A Cíntia daqui, gente, e essa água de caixinha, que chiqueza. Vou mandar um pra você, viu, Cíntia? O Cláudio tá aqui, ó, nossos fundadores, orgulho, né, homens de Deus. O Daniel tá aqui, ó, boa noite, Deus abençoe Gil e Davi, um abraço de Águas Formosas, em Minas Gerais. Glória, povo bom Da demais. próxima vez, você não vai embora sem os queijos. Aleluia. Vou mandar um pro Deixa eu apresentador do podcast. Segura aí. Vê falar. onde você parou aí. Pode falar. Deixa eu contar essa, precisa rapidinho, que essa é boa de missão. Águas Formosas, ela em cima já divisa com a Bahia, né? Sim. E um povo maravilhoso, que eu voltei apaixonado por esse povo, um povo de Deus. E nós experimentamos algo extraordinário nesse retiro, nesse evento, né? Na qual eu tive a graça de ter estado. E na hora de voltar, porque eu estava em missão em Governador Valadares, e aí subimos até Teófilo Otoni me pegaram e eu fui para Águas Formosas. Na volta me deixaram em Teófilo Otoni, porque eu voltaria de Teófilo Otoni para pegaria um voo Teófilo Otoni. Até aí eu tô tudo lindo, né? Paquitão, bonito, vambora, glória a Deus e tal. E aí os meninos, para me presentear, eles compraram 2 queijos enormes, assim, 1 palmo de altura o queijo. Falei, caramba, que doideira esse queijo, rapaz, eu nunca vi um queijo desse tamanho. E não tinha como eu trazer o queijo, não tinha como. A sorte que eu não trouxe o queijo. Nossa. Por quê? Porque a hora que eu vejo o avião, eu não tinha noção que era aquele avião. Chegou aquele aviãozinho de 9 lugares apenas, meu irmão. O queijo já não ia caber mesmo no avião. Eu acho que eu nunca passei tanto medo na história da minha vida. Ali eu Você viu esse clamei... de 9 lugares agora? Tem. Agora é um pequenininho agora, da Azul. Eu clamei por todos os santos que eu lembrava o nome na decolagem. Vocês não têm noção. Mas foi uma experiência incrível. Eu com aqueles 2 queijos desse tamanho para embarcar naquele, eu falei, irmão, não vai dar. Com muito pesar, eu vou ter que deixar esses queijos para trás. É por isso que ele tá falando, da próxima você leva os queijos, né? Ele tá mandando esse abraço pra você aqui. E a Gisele também, né? Que saudade de você, meu amigo Gil. Agora tenho que conhecer o Davi. É isso aí. Bem. Tá perdendo nada, não tá perdendo nada no conhecimento. Eu sempre repito isso. Eles conhecem a água, depois o melhor vinho. Isso é bíblico.
triste. É Triste. Ó, antes da gente fazer aqui, a gente tinha deixado uma caixinha de perguntas, tem muita gente que mandou pergunta aqui, Ótimo. a gente vai continuar. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal, alguns dos patrocinadores, o Acrílico Rio Preto, ali na nossa entrada vocês vão ver o LED, depois a gente vai tirar uma foto lá, fica ao lado do Maridon Burger House, tá? Então para você que quer aí produtos de acrílico, aquela versatilidade bem bacana, né, com elegância, cada peça feita de uma maneira sensacional, desde troféus personalizados aos displays mais modernos também, você encontra pelo Acrílico Rio Preto, tá bom? É acrílico.riopreto, @acrílico.riopreto, para você saber das novidades. É um lugar, é sensacional, vale muito a pena o pessoal que está acompanhando, tá? Com a gente também aqui o nosso novo parceiro, que é a Casa de Carnes Roseiral. Cara, são mais de 42 anos aqui em Rio Preto. Povo bom, hein? E lá você encontra com certeza produtos de qualidade absoluta, tá? A gente fala Casa de Carnes Roseiral, mais conhecido como o Açougue do Abel, né? Mais de 42 anos, fica ali na Avenida Major Léo Lerro, 1120. Cara, os assados são sensacionais. Na sexta-feira ainda tem umas panquecas que fazem. E eu vou falar um negócio pra você. A galinhada que é feita lá na Roseiral é uma coisa absurda. Vamos confabular, vamos lá. Vamos falar aqui. Açougue Roseiral é o melhor frango assado de Rio o melhor Preto. frango assado porque ele é o crocante. Crocante, meu amigo. Não tem igual. O pessoal já tentou copiar, entendeu? Já tentou copiar, mas não consegue. E tem um negócio também que é o diferenciado lá, que é o quibe mexicano dele, que eu não sei com vocês, mas eu gosto de pimenta. O quibe mexicano é sensacional, tá? Aí, minha gente. E o mais bacana também é que você pode já pedir os seus assados no final de semana. Tem, como o Davi falou, que é o frango, que é a especialidade, porque ele é crocante, entendeu? Ele é feito de uma maneira que não tem explicação. Muita gente tenta fazer igual, mas não consegue. Então, os melhores assados e também a sua carne pro dia a dia. E lá também tem o kit, eles colocam como kit mistura. Você já compra um kit mistura, tá bom? Não é tão caro. E aí já tem as carnes todas separadas a vácuo, tá bom? Para você, todas embaladas a vácuo, para você passar aí a semana inteira. Então é muito mais prático para você também, tá bom? 32240991 e você vai no @Casa de Carnes Roseiral no Instagram para você conhecer a galera de lá, tá bom? Ó, lembrando que nós temos aqui a Montana Automóveis, tem o nosso QR Code. Logo, o mês que vem vai ter um feirão aí, o feirão da Alva. A Montana vai estar presente e o Noir vai estar com stand lá também, a gente vai estar fazendo entrevista, vai ser bem bacana, então vale a pena você conferir, tá bom? Então é só você correr lá para você ir no @Montana Automóveis, para você saber das novidades, para você já comprar o seu carro, e tem carros com até 2 anos de garantia, então vale a pena. E a BTO também, odontologia, que tá junto com a gente, especialista em realçar aí a sua beleza. Ó, nós temos aqui um videozinho do Mercadão Agropet, né, André? Videozinho do Mercadão Agropet, agora com a voz aveludada que o pessoal tá fazendo lá. É rapidinho que você vai saber das novidades aqui do Mercadão agora para você. Mercadão Agropet, a maior e melhor loja pet para você. Atendimento veterinário, banho e tosa, e agora com 8 lojas para melhor te atender. Siga @Mercadão Agropet nas redes sociais. Mercadão Agropet agora com 8 lojas para você, tá? São 5 lojas, agora com 6 lojas aqui em Rio Preto, tá bom? Você vai encontrar Mercadão Agropet na Nossa Senhora da Paz, também na Fernando Costa, na Constituição com a Delegado, no Rio Preto Shopping, também no Shopping Cidade Norte e agora também no Eldorado. Além disso, tem Mercadão Agropet na cidade de Ibirá e em Badiba City. Então, 8 lojas para melhor atender você aqui em Rio Preto, Mercadão Agropet, tá? Aproveitando também dizer que hoje, pra galera que tá no chat, vai ter o sorteio daqui a pouquinho de um hambúrguer, tá bom? É um combo Metanoia que você só encontra, só exclusividade lá no Maridon Burger House. E por falar em Maridon, tem um vídeo que o Davi viralizou aí, que é o novo hambúrguer do Maridon, né? Não, que eles, é a bomba de 4 queijos. Que isso? O que é aquilo lá, não, Davi? Que é aquilo lá? O que é aquilo lá, meu Deus do céu? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Não tem condição, é uma coisa absurda. E, inclusive, ultimamente, o Maridon tem feito vários lançamentos de hambúrgueres, né? O homem tá ousado, né? Tem. E tem também as costelinhas, tem a barbecue e tem também aquela costela texana, que é um negócio absurdo. Nós conversávamos aqui, o Maridon, ele... Olha lá o vídeo. Eu acho que o grande... Aí, vai vendo isso, gente. Vê se tem condição isso, ó. Ei. Olha a bomba de 4 queijos, gente. É um negócio absurdo isso aí. E fora aqui em cima, tá?
é uma maionese de alho negro. Alho negro. Que é Olha aquilo, minha gente. uma outra... Não existe isso aí, cara. É um absurdo, é um absurdo. E logo o Neto e a Camila vão estar por aqui para contar a história também do Que Magdon. bacana. A gente já tá marcando um extra aí, vai ser numa terça-feira, já tá tudo organizado. Conversávamos Vai ser um sensacional. pouco, eu e o Hamilton, antes de iniciarmos. A qualidade deles é incrível, né? É incrível. O Neto é extremamente zeloso com tudo, mas a qualidade deles é fora do normal. É vida longa ao maridão. Ó, agradecer mais uma vez também a T-Flow, tá bom? Que tá junto com a gente por aqui, que é a marca que veste os artistas. Eu não sou artista, mas ainda tem umas que me servem lá. Então a galera continua. Se eu continuar no que eu tô, vou ter que mudar o nome da loja. Vai ser de shopping diferente, vai ser aquelas um pouquinho maior, distantes. Mas estamos firme e forte. T-Flow junto com a gente. Vem aí também um episódio extra, tá? Com alguns artistas aí que a T-Flow tá fazendo. Vai ser bem legal também. Fica ligado aqui. @useTflow e também o @T-Flow Iguatemi Rio Preto, tá bom? A Encantare Mimos Afetivos, que tá presenteando aqui o Davi e também Muito o obrigado. Gil, com essa caneca maravilhosa, personalizada aqui da Encantare, tá bom? Agradecer também aí a Renatinha, para você que quer dar aquele presente especial no final de ano agora, quer dar uma cesta bacana, personalizada, tem fotos também que você pode colocar na camiseta, na caneca, procura Encantare Mimos aí nas redes sociais, tá? Aproveitar também aqui o Tom Esportes, lá no Iguatemi Rio Preto, a melhor loja esportiva, inclusive para você que está praticando aí beach tênis, eu sei que o Gil gosta bastante, você não tem tempo, mas ele gosta de praticar, você pode procurar o Tom Esportes, inclusive lá você vai encontrar aquela moto elétrica, tem também todos os tênis para você poder praticar o seu esporte, desde caminhada, aquela chuteira bacana para você bater aquela bolinha também, e também roupas, agasalhos, tudo que você precisa, você encontra lá na Tom Esportes, também no Iguatemi Rio Preto, tá? Pra gente fechar essa primeira parte aqui, só falar do Papa Delivery, tem um videozinho do Papa Delivery aí pra gente já começar com as perguntas da galera que mandou aqui. Se você não conhece ainda, desde a ração do seu cachorro, aquela comida japonesa, você pede pelo Papa Delivery, tem um recadinho pra você. Disponível para Android. Ah, não, Ricardo, já tá vendo o jogo de novo. Precisa comprar a ração do cachorro, poxa. Já comprei. O remédio das crianças. Já comprei. E meu açaí? Já comprei. E as tomadas da casa que estão faltando? Já também. Mas como? Ah, meu bem, pedi tudo no Papa Delivery, o delivery mais completo da região. Lá tem de tudo: bares, restaurantes, serviços de estética, pet shop, farmácia e até mesmo materiais para construção. E tudo isso com frete grátis e entrega rápida. E olha lá, chegou! Papa Delivery Rio Preto, o melhor dos mundos no único delivery. Baixe agora. Disponível para Android. É isso aí, o melhor dos mundos em um único delivery pra você, tá bom? No aplicativo para Android, iOS e tudo mais, tá bom? Papa Delivery chega rapidinho e tem um cupom lá, Hamilton10, R$10 para sua primeira compra, você já tem de desconto, valeu? Ó, pessoal, a gente colocou uma caixinha de perguntas aqui, o pessoal tava mandando aqui pra gente, querendo saber algumas coisas. O Edson mandou aqui, ele tá sempre participando com a gente, ele perguntou o seguinte, o que veio primeiro, né? A amizade do Gil com o Davi ou a comunidade Metanoia? Amizade nasceu primeiro, que depois Amizade que foi criada. Na verdade, o Metanoia ele nasce da nossa amizade. Sim. Mesmo, do desejo que nós dois tínhamos de anunciar o evangelho. Nós nos conhecemos por conta do evangelho, sim. Nós já éramos duas pessoas da igreja, mas não existia Metanoia. Então, quando nós nos juntamos, começamos a caminhar mais juntos. Num evento que nós fomos pregar juntos, né? O Gil, na ocasião, morava na cidade de Bebedouro. O evento foi aqui, na região de Rio Preto. E foi ali que nós nos conhecemos. Foi onde tudo começou, inclusive, muito interessante, que neste mesmo local, onde nós nos conhecemos, que nós pregamos esse evento junto, foi ali que aconteceu um retiro de carnaval idealizado por nós, que deu a origem da comunidade, né? A comunidade nasceu desse retiro de carnaval que aconteceu nesse mesmo local onde nós nos conhecemos. Foi muito bacana. Ó, tem também aqui a Michele quer saber como que foi, né? Qual foi a emoção de vocês a primeira vez de levar a palavra de Deus para fora do Brasil? É desafiador, né? É um misto de... É que a primeira vez nem foi nos Estados Unidos, né? Nós fomos a Londres a primeira vez. Foi para Londres. Foi para fora. Para fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Foi desafiador, porque é um misto de
ansiedade por poder tocar nisso, sonhos pessoais da gente, de criança, acho que muita gente pensa nisso, né? Mas movido por aquilo que nós falávamos um pouco antes, né? Que é o que sempre nos moveu. Mas foi surreal, foi algo muito marcante na história da nossa vida, do nosso ministério, porque nós sempre pregamos para os nossos irmãos brasileiros que estão por esse mundo afora, né? E lá nós conhecemos irmãos que sofrem muito, sabe? Brasileiros que têm vivido um esfriamento espiritual muito grande, até devido a tudo que eles precisam passar, né, naquele país. Sim. Então foi um choque muito grande para nós, mas foi uma experiência inesquecível. Cara, por tudo. Eu vivi uma experiência agora recente nos Estados Unidos, falando dessa necessidade que eles têm de ouvir a palavra e tal, assim. Eu fui num restaurante nos Estados Unidos, tomar café da manhã até. E aqueles café da manhã americanos, né? Aquela coisa que a gente quer ver e tal, que a gente quer experimentar. E eu fui com uma família, com a namorada. Eu conheci um menino lá, o Lucas, e foi a família dele e tal. Da namorada dele, nós fomos tomar café. E aí, tomando café, nós estávamos conversando e aconteceu justamente isso, assim. Chegou na hora de pagar a conta, eu falei, eu quero pagar minha conta, quero pagar minha parte e tal, aquela coisa. E eles, não, Gil, nós vamos pagar a sua. Eu falei, não, mas eu não tenho muito, não, mas eu tenho algum dólar, para pagar meu café da manhã eu consigo, né? Aí ela, não, é um prazer para nós. E aí ela tava me explicando uma coisa, ela falou uma coisa tão marcante para mim, assim. Ela falou assim, olha, Gil, aqui nos Estados Unidos, nós ganhamos... O dinheiro aqui tem com mais facilidade do que no Brasil, né, o financeiro. E ela falou assim, então isso é o que nós podemos te dar. E o que você pode nos dar, nós não temos aqui. Que é alguém para sentar no café da manhã com a gente, para falar de Jesus. Então, assim, você nos dá Jesus e nós podemos te dar o material. É uma troca. Filho, aí eu falei, não, então paga a conta, paga o meu almoço. mas você vê o quanto que, fora a brincadeira, assim, você vê que a necessidade das pessoas ouvirem Jesus, mesmo longe do Brasil, mesmo fora do Brasil. Porque às vezes as pessoas veem as pessoas fora do Brasil e acham que elas não passam por dificuldades, por conta da vida financeira, da vida material ser melhor do que aqui. Não, cara, são pessoas que necessitam da palavra de Deus, necessitam de escutar. Nós também, nós não só vamos lá e evangelizamos, nós também somos evangelizados, porque tem muito homens e mulheres de Deus nos Estados Unidos mesmo, pessoas nos Estados Unidos e outros lugares também, pessoas buscando a santidade, mas é desafiador. Sair do seu país, enfrentar uma língua talvez que a gente não tenha um domínio, que a gente não conheça tanto. São culturas diferentes, querendo ou não, assim, por mais que são brasileiros, mas que nós pregamos, mas são culturas diferentes, é um ritmo diferente de vida do que a nossa, que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Então é sempre desafiador, mas o evangelho é sempre o mesmo. O evangelho ainda é aquele que muda aqui, muda lá, muda na China, muda nos Estados Unidos. Então, o convite, a proposta de Jesus, ela é sempre desafiadora, mas também ela é fascinante. Colocar uma coisa assim, de uma forma um pouco melhor. Sim. Não que eles ganham mais fácil o dinheiro, porque, meu irmão, eles trabalham demais. Eles trabalham demais. É que o dinheiro vale, né? Acho que a diferença está aí. O dinheiro tem realmente seu valor lá, é mais justo, né? Mas a gente conhece irmãos lá que, caramba, é bonito de ver o quanto trabalham, o quanto se dedicam, e nós podemos chegar lá e poder levar um refrigério ao coração deles e poder... Isso é muito gratificante para nós, sabe? Porque não é fácil. A gente tem a graça de conversar com muita gente que está lá. Realmente, é compensador todo o esforço. É compensador, né? Diferente no Brasil. O Brasil é muito desigual. O Brasil é muito... Existe uma desonestidade em tudo. Na carga tributária que nós pagamos, em tudo é muito complicado, né? E lá talvez essa é a diferença, né?
mais os nossos irmãos dá gosto de ver, né? Inclusive, deixa eu mandar um beijo pro Wellington, que tá ouvindo a gente. Ele tá lá nos Estados Unidos, um homem de Deus que eu conheci. O Wellington tá ouvindo e o Lucas também. O Wellington e o Lucas, um beijo pra vocês. Deus abençoe. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Até eu tava pensando hoje sobre isso. Aí teve um ouvinte da rádio que depois ele veio comentar comigo, porque às vezes a gente coloca algumas postagens, coisas que a gente vê que acha interessante. Sim. Tem coisas que isso realmente acontece com a gente reposta, né, pra poder passar a mensagem. Aí esse dia teve um ouvinte que ele veio conversar comigo e eu até pedi para depois entrar em contato com vocês, tá? Falei, ó, é mais fácil você conversar com quem mais entende, eu vou te falar algumas coisas aqui. Quando eu fiz o cursilho da igreja, o terceiro dia a gente vive todo dia, né? Depois do terceiro dia, todos os dias são o terceiro dia. Você quer transformar o mundo na hora que você sai dali, né? Você tá com aquela chama aqui que você quer... Não, você tá com pecado, eu vou te salvar, você vai ter que ajudar, vem comigo, vem pro lado de Deus, vem pro lado de Deus, vem pro lado de Deus, tal. Muita gente não leva isso em consideração, né? Tem um negócio que o Padre Léo fala que eu acho sensacional, que ele fala, quando você vai pecar, Deus vai junto com você. Então Deus tá vendo você fazer o pecado e tal. Mas quando você quer a presença dele na sua vida, ele já tá ali também. Então é muito mais fácil, né? Quando você é amigo de alguém, de você conseguir alguma coisa. E aí, eu estava pensando nisso, né? Que a gente tem aquela vontade de que todo mundo conheça a palavra de Deus, que todo mundo viva isso. E a gente sabe que tá tudo muito perdido. Desde música, eu trabalho em rádio há 30 anos, quando eu comecei, o que tem hoje no rádio é uma coisa absurda, né? Desde rádio, a internet veio para poder ajudar, para auxiliar, para levar um monte de coisa boa, mas também o que tem de coisa que atrapalha. Coisas erradas que a gente vê a todo momento, né? Desde que uma mensagem que você recebe, uma coisa que você vê na TV, uma guerra. Nesse momento nós estamos conversando, está tendo uma guerra do outro lado e a gente fica naquela situação. O que precisa ser feito, né? A gente sabe que ou você procura Deus pelo amor ou pela dor. Mas o que precisa ser feito para a pessoa realmente acreditar que se ela não procurar a Jesus, se ela não procurar a Deus, não tem salvação, né? Porque eu acho que isso leva muito da brincadeira. Ou realmente a pessoa fala assim, não, Deus é tão bom que eu vou fazer minhas cagadas, tudo que eu tenho que fazer aqui, depois ele vai me perdoar e eu vou entrar no céu. Mas não é bem assim, né? Quem procura, quem fez o catecismo, por exemplo, que já sabe como que funciona, e você vai vendo o que está acontecendo, e você começa a já ver uns sinais de tudo aquilo que talvez você lê, que você sabe, o que está nas escrituras, você fala assim... Cara, mais explícito que isso não tá, né? E a pessoa, será que ela não consegue se tocar que isso realmente está fazendo mal? Hoje eu tive a oportunidade de... Inclusive eu vi hoje um vídeo que você postou isso, também. Eu ia falar até um pouco dele. Eu tava num momento momento pessoal, de estudo e tudo mais, no meu trabalho, e eu senti muito desejo de postar, de montar aquele material de uma forma bem resumida, né? E depois as pessoas que despertar algo acabam nos procurando e a gente consegue aprofundar melhor. No Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 10, a palavra nos diz que o demônio vem para matar, roubar e destruir. O demônio nos odeia com todas as forças que ele pode. O que ele não suporta é ver a face de Cristo resplandecendo em nós. E o que o pecado faz? Nos desfigura. Ele vai nos desfigurando à medida que nós nos afastamos daquele na qual nós somos pertença, né? Somos pertenças de Deus. Nós não somos pertença desse mundo, nós não somos pertença de uma criatura, nós somos pertença de um Criador, na qual nós somos imagem e semelhança. E o objetivo dele é matar, roubar e destruir e nos desfigurar. E com isso, as suas artimanhas. Os caminhos largos, né? O que o mundo hoje nos oferece. E quando a gente fala mundo, a gente não fala mundo, porque tudo foi criado por Deus. Não é um mundo no sentido de criação, mas é o mundo no sentido de decisões, de atitudes, de ofertas, né? E tudo mais. O que leva esse povo a cada vez mais longe de Deus e me leva à certeza de que só Jesus é o caminho, eu preciso de Deus, é a saciedade. Eu entendo que nada que o mundo pode me oferecer é capaz de me saciar. Por mais que ele, no objetivo de matar, roubar e destruir e me desfigurar, me oferece coisas aos olhos são
gostosas, né? Porque senão nós não cairíamos, nós não Sim, iríamos, sim. não faríamos, né? Se não fosse atrativo. Mas com o único objetivo: matar, roubar e destruir, nos desfigurar. E o que acontece? Nós que já viemos de uma vida de drogadição, nós já tivemos do lado de lá. Sim. Nós, hoje, eu repito o que eu falei um pouco antes, o que nós fazemos, o preço que hoje de alguma forma nós pagamos, é por um único desejo de devolver para Deus um pouco, de uma forma muito microscópica, aquilo que Ele fez na nossa vida e faz a cada dia. Mas nós entendemos em algum momento que a droga não foi capaz de nos saciar, o dinheiro não foi capaz de nos saciar, o sexo desregrado não foi capaz de saciar. Nada que o mundo pode oferecer é capaz de nos saciar, porque só Criador sacia a criatura. Criatura não sacia a criatura, coisas não sacia a criatura. Então eu concluo dizendo: nada que o mundo pode nos dar é capaz de preencher criatura. Só Criador preenche criatura. Há um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Porque eu até postei esses dias um vídeo de uma influenciadora que aí quando tá terminando uma entrevista no podcast, aí o cara pega e fala assim: vamos fazer um bate-bola. Deus. Ela fala: Deus, Eu vi isso. e tal, não sei o que e tal, perdão, não sei o que. TikTok, minha vida. Bate pronto, né? Nossa, a troca, né, de valores, do que significa. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração, né? O que é o tesouro da vida dela, né? O que é o valor da vida dela? É que é tão difícil, assim, cara. A gente vive um tempo onde eles tentam tanto tirar Deus do centro, eles tentam colocar um Deus onde não tem nada a ver com esse Deus do Evangelho. Não tem nada a ver com o Deus verdadeiro, com Jesus, né? Eles tentam fazer um Jesus, eles querem moldar o Evangelho ao mundo. Não, e as coisas não são assim. Jesus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça. Então, assim, nós precisamos saber que essa saciedade que o Davi falou, só Jesus pode preencher. Só que as pessoas confundem felicidade com alegria. Sim. E existe uma diferença muito, muito grande entre alegria, entre prazer e felicidade. Existe uma diferença muito grande. E as pessoas hoje, a maioria das pessoas, aqueles que não conhecem a Deus em especial, muitos acabam vivendo de alegrias e não de felicidade. Tanto é que nós somos a juventude, nós somos o tempo mais conectado da história, com mais informações da história. Mas somos também a geração mais suicida, mais depressiva, mais ansiosa, devido ao quê? A ausência daquilo que pode nos preencher. Eu sempre conto que eu fui numa casa muito rica. Cara, mas eu fui numa casa, era muito rica, mas muito rica mesmo. E eu sou pobre, cara. E eu fiquei naquela casa impressionado, tal, assim, aquela coisa. E eu fiquei olhando a casa, eu falei, e o Gil é muito pobre. Muito pobre. Não sou tão assim, também não. Também não é tão... Tem situações... Dou glória a Deus pelo que eu tenho. Mas enfim... Mas é pobre. Nós somos pobres, pô. Nós somos pobres. E eu fiquei naquela casa rica, tal. E eu fiquei olhando aquela casa, aquela coisa, dormindo numa cama. Aquelas camas grandes, de 8 roladas, sabe? Aquelas camas legais. E aí, quando eu fiquei nessa casa, preguei o retiro. Quando eu voltei pro retiro, eu voltei para essa casa, né? Acabou o retiro, eu voltei. O dono da casa me procurou e falou assim: ô Gil, reza por mim, cara. Reza por mim, põe a mão na cabeça e reza por mim. E aí eu fui rezar por ele. E eu sempre pergunto se a pessoa quer alguma coisa, alguma oração especial. E ele falou assim: olha, Gil, eu queria que você rezar. Na verdade, eu perguntei ainda pra ele, falei: você quer que eu reze pelo quê? Pela sua prosperidade, né? Uma casa dessa. E ele disse assim: não, Gil, eu queria que você rezasse por mim, porque eu já tentei tirar minha vida 5 vezes. Quando ele falou isso, aquilo me deu um sentimento até de raiva, assim. Eu falei, cara, com uma casa dessa você quer morrer, cara. Você não vai aguentar 2 dias na minha. Mas aí eu pensei, sabe o que eu descobri? Eu descobri, Hamilton, que existe muita gente que é rica, mas é pobre. Existe muita gente que é pobre, mas é rica. Que riqueza não está naquilo que a gente tem. Riqueza está naquilo que a gente é, naquilo que a gente encontrou.
É por isso que nós gostamos, nós temos a alegria de ser católico quando nós vemos a vida de Francisco de Assis. Sim. Um homem que tinha bens, nós celebramos agora o dia dele. Um homem que tinha bens, a família era uma família com dinheiro, com posses. E um dia o pai dele falou, então você quer seguir esse negócio de Jesus aí? Até a roupa que você está vestindo, fui eu que te dei. Francisco faz o quê? Francisco fica nu. Francisco fala, eu não quero nada. É um porque ato o bem, despojamento total. o bem maior eu já encontrei. Então, assim, quando alguém fala, o TikTok é minha vida, é que existe um vazio tão profundo que a pessoa está vivendo de alegrias, de prazeres. E querendo ou não, vai chegar uma... Cara, tanto é que você vê esse tanto de artistas se separando, esse tanto de artistas depressivos. Não estou dizendo porque às vezes a gente fala que a depressão é uma doença, eu entendo muito bem e nós não estamos colocando isso. Mas nós estamos dizendo assim, cara, que Jesus, ele é a fonte da alegria. Jesus é a fonte da alegria. Quando Jesus se encontra com a samaritana, só para finalizar, Jesus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, fala que ele encontra com a samaritana, e é uma mulher que ela foi buscar água, e Jesus fala assim, se você beber da água que eu te der, essa água que sou eu, você nunca mais vai ter sede. Você nunca mais vai ter sede. Não, pera. Jesus não está dizendo que você não vai chorar. Jesus não está dizendo que você não vai ter dias difíceis. Cara, nós passamos por momentos difíceis pra caramba. Cara. Perdemos pessoas que amamos. A doença chega na nossa casa. O sol nasce para todos. Pro justo, pro injusto, pro de Deus, pro não de... Nasce para todos. Mas quando você tem Cristo, até o seu sofrer é diferente. Até o seu chorar é diferente. Porque você tem a fonte da alegria. Que é diferente, né, cara? Que é diferente, pô. Ô Davi, você já fez umas contas, assim, a gente estava falando sobre números aqui, de mais de 400 missões. Mas é 400 missões num ano, não, né? Sim. Num ano. Não, eu tô dizendo assim, 400 missões. Você pega, quantos pneus de carro que você já... Quantas dormidas já dei na estrada com o Davi do lado? Já estourou, porque, cara, teve um dia que... 15 dias, foi em 15 dias. 4 pneus, cara. 15 dias. Que foi aqui? Mas assim, é claro que a gente pega pela parte boa, né? Que não aconteceu nada, graças a Deus. Graças a Deus. Mas assim, cara, eu achei incrível, velho. Eu falei, cara, não é possível aquilo. Foi porque assim, a gente entende, Hamilton, porque na hora que acontece não é a coisa mais agradável do mundo, né? Você fala, puxa vida, mas essa Ave Maria. Mas alguns segundos depois, você fala, caramba, eu sei de onde eu tô vindo, eu sei o que aconteceu naquele lugar, e eu sei disso que eu acabei de falar agora, eu sei o meio da batalha que a gente está vivendo, né? E acontece assim, nós não vivemos uma vida muito fácil, né? Financeiramente falando, não nos falta nada, cara, nada. Graças a Deus. Não nos falta nada, mas não é fácil, né? Poderia me dedicar muito mais ao meu trabalho. Eu trabalho num ramo maravilhoso, que eu amo o que eu faço. Eu poderia estar muito melhor se eu fizesse só aquilo. Eu não tenho tempo para... Mas não falta, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas coisas, como o inimigo de Deus e nosso, porque ele é declarado, né? Ele não dorme. Como eu dizia hoje no vídeo, ele não dorme. Ele é como um leão a rugir ao nosso redor procurando a quem devorar. Então, ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe os enfrentamentos, né? E ele vai sempre tocar, talvez naquela parte que está mais vulnerável. E você precisa estar ligado nisso. Você precisa estar atento nisso, né? E a gente voltando de missão, as coisas meio de pernas pro ar. Não basta estourar um pneu, teve que estourar 2 pneus, né? E não bastou estourar 2 pneus. Foi no lugar... todo o perrengue do lugar que nós estávamos e tudo mais e tal. Mas a parte de suspensão do carro e tudo mais, eu lembro que eu estava com o meu carro, que quando a gente vai para algumas missões de carro, a gente aluga carro, justamente para não acontecer isso. Sim. Você vai lá, paga a diária do carro, acabou, e se quebrar a seguradora de onde você alugou, enfim. E passando por todo esse perrengue, mas tem esse enfrentamento espiritual. Estourei 2 pneus, mandei o carro
para trocar os pneus e consertar o que tinha quebrado, ficou em R$5.500. Eu olhava para aquilo e falava assim, mas caramba, velho, eu não tenho nem 10% disso, como que vai ser, né? E Deus proveu o cartão, e vai provendo, e vai acontecendo, e estamos pagando. Mas 15 dias depois, tive que ir com o meu carro, e estourei os 2 pneus do lado oposto. Aí nessa, a gente tava junto, né? E na hora que acontece, você fala, poxa, eu já vi esse filme, mas vem essa lembrança. E eu encerro isso com o que o Gil acabou de dizer. Alegria é diferente de felicidade. E sofrimento é diferente de tristeza. Porque sofrimento você não controla. Sofrimento acontece. Você vai sofrer. Tem coisas que vai te fazer sofrer. Mas tristeza é aquilo que você permite sentir, viver. Isso é decisão sua. Entende? Assim como a alegria passa e felicidade não, porque a fonte da felicidade é Deus. Alegria o mundo dá, dinheiro dá, conquistas dá. Mas a alegria passa. Felicidade não. Eu conheço muitas pessoas e situações como essa que você pode estar vivendo um momento de sofrimento. Porque estourar mais 2 pneus me fez sofrer. Porque eu não tinha pago a primeira ainda de 15 dias atrás. Mas não me entristece. Não nos entristece. Então, sofrimento é diferente de tristeza. Alegria de felicidade. Cara, sabe que nesse dia foi muito engraçado, porque estourou os 2 pneus. Não, estourou, nós escutamos barulho. Estourando assim. A 20 por hora. Cara, porque aí nós estávamos numa estrada muito ruim, muito ruim. E aí, o Davi falou, nossa, estourou o pneu. Aí nós descemos do carro. Quando nós descemos do carro, não era 1, era 2. Era 2. Cara, do lado oposto. Não, e o pior, cara, é que não tinha posto. E era uma estrada onde não passa, era de noite, quase de madrugada, não passava muita gente. Então a gente teve que fechar o carro. Voltando de Uberlândia, foi isso. A gente teve que fechar o carro e ir andando até o... Não, mas nós 5 andamos. quilômetros. Nós andamos assim uns 5 quilômetros. Eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, não, chegou uma parte do caminho, que era uma subida nesses 5 quilômetros, que eu comecei a clamar pela vinda de Jesus. Volta agora, Jesus. Volta agora, me dá esse livramento. Olha que interessante, mas olha que bonito, cara, como é que Deus é carinhoso. Cara, chegou uma hora que nós andamos muito, nós estávamos andando assim quase a 1 hora e pouco já, assim, andando, e os carros passavam. Quem vai parar pra... É complicado, hora da... Ninguém, na madrugada. Não para. Eu até entendo as pessoas. Só que um carro parou. Porque a gente começou a pedir carona. Porque não tinha. Nós pedimos carona pra um carro e o cara tava lotado. Foi bonito isso, cara. Foi muito Deus, assim. O cara tava lotado e o cara falou assim, irmão, eu não consigo levar vocês que meu carro tá lotado. Aí nós falamos, não, meu irmão, obrigado, então segue aí e tal. Cara, você acredita que o cara foi... A uns 2 quilômetros pra frente tinha um posto, que era onde nós estávamos que era onde a gente estava tentando chegar, o posto. O cara foi, deixou todo mundo lá e ele voltou pra nos buscar. Ah, velho, isso aí é incrível. Não, ele voltou pra nos buscar. Aí, cara, nós conversando, o cara, o que aconteceu? Eu vi o carro de vocês parado lá em cima e tal. Detalhe, a gente com uma camisa desse tamanho, com uma imagem da Santíssima Virgem Maria, escrito Maria, bem grande, então com o sinal da comunidade, né? Nós estávamos vindo de um retiro, né? E ele parou, ele viu e mesmo assim voltou. Aí ele voltou, aí nós entramos no carro, pô, cara, eram os 2 quilômetros que faltava, então o cara nos ajudou muito, assim. E aí nós conversando. Ele perguntou, vocês estão vindo de onde? Vocês estão vindo de onde? A gente falou, a gente tá voltando de uma missão, cara. Aí o que ele falou? Nós somos missionários, tal, da Igreja Católica. Falou, que benção, eu sou pastor. Era um jovem pastor. Tá vendo? Aí eu falei, caramba, só podia ser, falei pra ele, só podia ser. Coisa de Deus, né? Não tinha outro. Ó, você sabe que a gente tava... eu tava vendo aqui uma mensagem, o pessoal tava falando o seguinte, é muito difícil, né? Porque quando você assume, né? Fala assim, não, a partir de agora eu quero mudar minha vida e tal... Você tem que estar preparado porque vai acontecer. Claro. Porque enquanto você tá errado, a mornada tá no dele. Ele fala assim, isso aí já é meu, né? Isso aí tá meu, eu não vou nem atentar ele ali, tal. Mas a partir do momento que você assume, você vai atrás e você quer fazer as coisas, cara, vai acontecer de tudo. E aí você tem que saber que isso aí são
provações que vão vir cada vez mais e você tem que se fortalecer na palavra para você poder ter força para isso. Isso é fato. A Gisele tá aqui, ó. Gil, manda um abraço aí pro meu filho Gabriel. Amanhã é o aniversário dele e da próxima vez que vier aqui em Orlândia, traz o Davi também. Pode deixar. Gabriel, um beijo. Deus abençoe. Feliz aniversário. Parabéns, viu? Felicidades pra você. Deus abençoe. Cara, esses dois aí são duas pessoas muito queridas, assim, muito, muito especiais. Eu os conheci agora recentemente, eles participavam. Eu fazia uma live às 3 horas da tarde rezando e um dia ela partilhou a história dela, tal, que ela perdeu o esposo. Então hoje é ela e o filho só apenas, assim. Eu tô falando porque eles partilharam na internet, né? Então eles estão tentando recomeçar e graças à nossa palavra, aquilo que nós rezamos, eles encontraram força para continuar mesmo. Glória assim, a Deus. Né? Então, eu sou muito grato assim, por essas pessoas que de alguma maneira experimentaram Jesus através do nosso ministério, da nossa comunidade, dos nossos filhos. Então, assim, cara, bendito seja Deus, porque nós, cara, nós somos terríveis, mas Deus ainda usa de nós para fazer alguma coisa na vida das pessoas aí. Que bom. Ó, a gente tá indo para a última parte, mas antes de eu mandar aqui um abraço para os últimos patrocinadores aqui, mandar aquele salve pro Denelson e toda a galera da Interessências. Se você não conhece ainda, vá lá no site interessências.com.br, é o lugar mais perfumado aqui de Rio Preto. Lá você encontra matérias-primas, também essências e principalmente perfumes finos, tá? Onde você vai ter aí tudo aquilo que você precisa. Quer presentear alguém, para você poder fazer o seu curso também, para poder ganhar um dinheirinho extra, procure a Interessências em Rio Preto. @Interessências no Instagram, interessências.com.br, tá? O Rogério Simão, arte finalista, que é o que faz todas as nossas artes aqui do No Ar, mandar um abraço especial ao Rogério. Rogério, obrigado mais uma vez por tudo aí, é um cara sensacional. Eu tava vendo esses dias, são 14 anos que a gente já trabalha juntos e é um cara que eu quero levar pra minha vida, um cara sensacional. A Baroni Transportes, para você que precisa de uma empresa, uma transportadora que com certeza vai ter aí a logística, principalmente a credibilidade e a honestidade para poder estar trabalhando com as suas cargas e com seguro, procure a Baroni Transportes, tá? Você vai encontrar a Baroni Transportes aqui na Geracina Tavares, ali no Barracão 500. E o mais bacana de tudo isso é que tudo aquilo que você tiver, principalmente trazendo cargas de São Paulo, você vai ter com seguros. Isso é muito importante também. Então procure sempre uma empresa com credibilidade. A Baroni Transportes tem também. A Mariner Calçados com a gente. Aquele calçado bacana para você trabalhar, para sua festa, para você que precisa para um evento especial. Todo tipo de calçados você encontra na Mariner, tá? É uma marca própria, diretamente de Franca, onde você tem 2 lojas em Rio Preto. Tem ali no posto Monte Carlo, no aeroporto, tá bom? Tem uma loja muito bacana e tem também na Constituição, onde tem uma loja que agora, né, já tem um estacionamento, tá muito mais fácil para você. Ali você encontra também alguns acessórios especiais, tem mochilas, tem necessaire, você vai encontrar também carteiras, porta-cartões e agora a Mariner tá com umas camisas polos, tá? Bermudas, shorts, mas toda a linha de calçado masculino e feminino com o melhor preço, couro legítimo para você e tudo com credibilidade absoluta. Mariner Calçados Rio Preto, para você encontrar mais novidades. A QAP Armas e Munições, para você que está precisando tirar o seu CAC, tá bom? Para você que quer tirar o seu CAC, agora tá com uma oferta especial para você. Você pode parcelar em até 12 vezes. Faça tudo de maneira legalizada, tudo de maneira certinho com a lei, com a QAP Armas e Munições. QAP Brasil em Rio Preto, você procura agora também com 2 unidades. Tem uma ali na Estudantes também, que tem uma loja nova com tudo aquilo que você precisa, desde a você ter todo o suporte da compra até você ter toda a sua documentação. QAP Armas e Munições, QAP Brasil Armas e Munições aqui em Rio Preto. O Márcio Óculos, para você que está aí com a sua receita, precisa fazer o seu óculos de grau ou até mesmo óculos de sol, procure Márcio Óculos. Márcio Óculos, lá com credibilidade, as melhores lentes, também você vai encontrar com certeza as melhores armações, preço bacana e divide para você, vale muito a pena você conhecer. Mandar um salve aqui pro Igor Renato, que é o barbeiro a barbearia mais sertaneja que existe e que é o barbeiro oficial também aí do Zé Neto Cristiano. Passe lá no Igor Renato Estúdio VIP, tá? O Igor Renato tem sempre aquele atendimento especial para poder fazer a sua barba, para poder fazer o seu cabelo e para deixar você sempre assim trajado. E tem também a Casual Uniformes, para você que precisa de um uniforme de qualidade absoluta, a Casual tem para você, desde escolares até tudo aquilo para sua empresa, aquele uniforme
uniforme bonito com a qualidade absoluta que só a Casual tem, tá? Mandar um salve também aqui para quem tá sempre ouvindo a gente nos 98.3 da Rádio Líder FM, que é a nossa parceira aqui também. Mandar um salve para todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham na Líder FM aqui em Rio Preto, pelo site, pelo app, pela Alexa ou em 98.3, sempre no ar das 17 às 21 horas. Ó, temos 3 perguntinhas aqui pra gente ir para a última parte aqui do nosso YouTube. O pessoal gostaria de saber o seguinte: se vocês podem contar aqui alguma história, pode compartilhar alguma história inspiradora, né, de alguém que realmente, de alguma coisa extraordinária que aconteceu em uma dessas missões, né? O Gil estava falando aqui no começo que já viu muitas coisas acontecendo, milagres acontecerem, né? Se vocês podem destacar um em especial de cada um de vocês. Nossa. É tanta coisa que tem muita coisa bonita, assim, tem muita... Eu acho que o maior milagre, às vezes a gente se prende, né? É natural isso. O milagre físico, né? A graça, as maravilhas que acontecem, que realmente acontecem na vida dos nossos irmãos. Mas é incontáveis, Hamilton, incontáveis os testemunhos que nós recebemos da conversão de um coração, né? Hoje nós temos, acho que um dos milagres mais bonitos que nós temos para contar por meio do anúncio do Evangelho. Nós temos a graça de servir a Deus hoje junto com ele, que é o Bruno, da nossa comunidade, né? Vê o que Deus fez na vida deste cara. Um menino que estava literalmente nas unhas do demônio, né? Um cara que estava mergulhado no mundo da drogadição, que não tinha mais jeito aos olhos de todos, né? A mãe nunca desiste, né? A mãe é mãe, né? A mãe nunca desiste. E ver o Bruno hoje dentro da comunidade de Metanoia, ver o Bruno hoje pregando o Evangelho, o Bruno casado, o Bruno resgatando almas. É o Brunão? É o Brunão. Brunão de Maria? O Brunão de Maria. Trocamos até o nome, né? Até o nome foi trocado. Porque Deus faz isso, né? Eu acho que é uma das coisas mais lindas. Esses dias atrás, eu e o Gil, nós tivemos a graça de levá-lo para a Canção Nova, para dar o testemunho dele no programa PHN, um lugar que nós estivemos lá. Ah, eu vi. Para nós foi muito significante isso, né? Eu estou partilhando de um milagre, porque isso é um milagre para mim. Isso é uma coisa que marca a nossa história e tudo mais, por força da pregação do Evangelho. Porque o Bruno é fruto disso. O Bruno um dia estava sentado no meio de um retiro de jovens e ele foi atropelado pelo Espírito Santo ali, né? Pelo anúncio do Evangelho. E assim como o Bruno, nós temos a graça de termos outros filhos que eu vejo a luta dentro da comunidade de Metanoia. São milagres, né? Como o Vitor, o Jean, pessoas que experimentaram coisas que não eram para estar ali. São milagres que a gente pode tocar a cada dia. E vou dizer mais. É bonito ver o milagre de cada dia na decisão deles de querer ser de Deus todo dia, porque é uma decisão diária, né? Talvez não seria isso que quem perguntou gostaria de ouvir, mas para mim esses são os milagres que é inesquecível e marcante Posso contar na minha vida. Uma coisa que aconteceu assim? Lógico, que eu acho que foi, talvez assim, não sei se foi o maior, eu não consigo, a gente não consegue Medir, enumerar, né? Assim, medir maior, melhor, não. Tem coisas que a gente lembra, eu acho que eu vou contar o que a gente lembra, né? E quando nós estávamos no começo da comunidade ainda, no começo, tanto era que nós fomos a uma missão no Rio de Janeiro, né, Davi? E nós fomos a uma missão lá no Complexo da Maré. E no meio desse retiro, havia um casal, nós estávamos pregando, esse retiro era para a galera da Maré, mas foi aonde? Jovem. Mas foi outro... Em Xerém. Foi em Xerém. E aí nós estávamos em Xerém pregando, e era um retiro de jovens. Só que tinha um casal mais velho fazendo esse retiro, experimentando esse retiro. E nós estávamos vendo aquele casal e aquilo nos chamava muita atenção, porque era um retiro de jovens, muitos jovens, e aquele homem, aquela mulher mais velha no meio dos jovens. E aí aquilo nos chamou muita atenção, nós perguntamos pro padre, né? Nós perguntamos, padre, o que aconteceu?
por que eles estão aqui? Quem são esse casal, né? E o padre falou assim, olha, esse casal, eles tiveram um filho. E esse filho era um menino também perdido, um menino que não conhecia Jesus, um jovem longe de Deus. Vivia todas as coisas que o mundo pode oferecer longe de Deus. E aí, um dia esse jovem se encontrou com Jesus nesse retiro. E ele fez uma experiência com Jesus verdadeiramente, o filho dessa mulher. Transformador. O filho né? desse casal. Se transformou. Em um ano, esse menino se transformou no coordenador do retiro. Nossa. Ele mudou de vida. E lá no Rio de Janeiro, tem as pedras que eles vão lá mergulhar e tal. E esse menino, então, organizou com os jovens da paróquia, os jovens ali do grupo de jovens, para irem Um passeio, né? um passeio ali, nadar, mergulhar no mar, nos mares ali do Rio de Janeiro. E aí, eles estavam fazendo mergulho. E um menininho pulou para mergulhar. E esse menino afundou e estava morrendo. Estava sendo levado pelas ondas. Estava sendo Sim. levado. Esse filho dessa mulher fez o quê? Ele pulou para salvar o menino. E ele salvou o menino. Mas ele não se salvou. Ele morreu. Deus. Esse menino morreu. E esse casal estava indo, então, porque eles queriam entender o que é que o filho experimentou, que eles querem experimentar também. Meu Deus. Que eles queriam experimentar também. Então eles choraram muito no retiro, foi aquela coisa tal. Aí beleza, terminou o E retiro. foi um dos retiros mais marcantes para nós como ministeriados, porque nós vimos coisas extraordinárias naquele retiro. Nós vimos coisas extraordinárias mesmo, assim. E aí terminou o retiro, nós estávamos indo embora, nós já estávamos indo a caminho do aeroporto. Tanto eu quanto o Já Davi. na segunda-feira. Nós já estávamos na segunda-feira, isso. Terminou o retiro no domingo. Na segunda-feira nós estávamos indo a caminho do aeroporto no carro. Essa moça me liga. A mulher, a mãe desse menino que faleceu. Ela me ligou e ela começou a conversar comigo dizendo assim, olha, Gil, eu fui para esse retiro e eu deixei tudo preparado na minha casa. Não, foi o pai dele. É o pai que ligou, né? Foi o pai que ligou. Foi o pai que ligou. Ele falou, ó, nós fomos para esse retiro porque nós deixamos tudo preparado para quando nós voltássemos desse retiro, nós iríamos nos matar. Meu Deus. Nós iríamos tirar a nossa vida. Porque nós não aguentávamos viver sem o nosso filho. Sim. Tá doendo demais, doía demais. E nós fomos para esse retiro, então, para nos despedir daquilo que ele gostou. E depois, quando nós voltarmos, nós íamos fazer isso. Só que nesse retiro, nós encontramos o que o nosso filho encontrou. E aí ela terminou dizendo assim, eu queria te dizer que nós encontramos Jesus e que nós perdemos um filho. E agora nós ganhamos 2, um preto e um gordo. Cara, que coisa. Foi né, velho? lindo, foi lindo. Aquilo para nós, assim, isso é ressurreição. Encontrou a razão cara. de viver, né? Sim. Ele encontrou a razão de viver, aquele pai, né? Isso Ele tinha deixado tudo pronto, ele contou que ele deixou as senhas escrito para a esposa, ele deixou tudo pronto, né? Ele tinha deixado. Ó, tem uns bate-bola aqui pra galera, um país que vocês ainda têm vontade de conhecer ou evangelizar, né? Eu tenho vontade de um sonho missionário de pregar no Japão, Japão. Cara. pelo desafio. Você também ou não? Cara, sabe que eu não tenho muito, assim, Não tenho, não. Eu acho que aonde Deus mandar, eu vou. Tem Mas eu não alguma... tenho muito sonho de um lugar, um país pra pregar, não. Eu gostaria muito de fazer missão na África, né? É um Sim. desejo que eu tenho de fazer missão lá, de evangelizar na África, assim, mas não sei se é um sonho. Tem uma música especial pra vocês, assim, que Não consigo lembrar de uma. Uma só. marcou a vida de vocês? Nossa, tem é uma que letra, eu alguma tenho coisa? músicas que marcaram Vários tempos, né? tempos diferentes assim da minha vida, né? Mas Muitas eu particularmente tenho, assim, 2 músicas. Eu tenho uma música que é a Restauração, do Dunga, e uma música que chama Vitória Certa, da banda Louvor e Glória, que são as músicas da minha conversão. Quando eu me lembro, quando toca essas músicas, eu me lembro do primeiro dia que eu conheci Jesus. Naquele retiro, lá na cidade de Maria, perto de Barretos ali. Eu me lembro daquele dia que eles cantaram essa música e tocou o Vocês nosso têm uma coração. estatística aí de qual o estado que vocês mais foram já evangelizar ou não?
Não sei não. Acho que Minas, Paraná. Acho que deve ter sido assim, Minas e Paraná. Acho que Paraná é um... Rio de Janeiro nós fomos muito. É uma briga boa. Mas eu acho que fica ali entre... Eu acho que fica entre Minas e Paraná. Eu acho que os 2 lugares que nós mais fomos, assim. Entendi. Ó, mandar um abraço aqui pro Renan Buca, que faturou aqui o combo Metanoia, tá bom? Eita, a gente vai entrar em contato com você para você saborear esse combo, que é sensacional, e você conhecer o Maridon Burger House. E se você não conhece ainda, vai lá, entra aqui no @Maridon Burger, tá bom? Lá tem o endereço certinho para você conhecer e poder degustar, fazer aquilo que o Davi fez, que eu já gravei também. Você vai com certeza se apaixonar pelos hambúrgueres. São todos eles feitos com carne Angus direto na parrilha, tá? O Neto não gosta de falar churrasqueira, é parrilha. Então você vai lá, isso mesmo. e que tem 700 graus lá, porque pelo amor de Deus, né? Então vai lá para você conhecer. Parabéns aí ao Renan. Oi? Ah, sim, beleza. Temos o vídeo do canal. Ah, tá, da T-Flow, né? Toca aí pra mim, então, esse vídeo da T-Flow, fazendo um favor. Pode soltar o vídeo, então. É da T-Flow, fazendo um favor. Não, tranquilo. Manda aí. Fala galera do Noir, tudo bem? Aqui quem fala é o Neto, diretamente do Shopping Guatemi. Pessoal que acompanha aí o podcast, chegou bastante novidade aqui na loja pra vocês, né galera? Corre aqui. Pra você que vai viajar, colocar o pé na estrada ou dar um rolezinho aqui na cidade, chegou muita coisa nova. A gente tem os Shorts Magics, então corre pra cá. Vem pra T-Flow. Valeu, um abraço pra toda a galera da T-Flow. Ó, quem mandou um recadinho foi a Bruna Damasceno. Ela falou que ela tá lá na missa, né? Ela tava na missa, ela não tava conseguindo nos assistir, que ela tava na missa da ação, na missa da graça da Igreja Santo Antônio, lá em Mirassol, do Padre Patrick. Que ela falou que vocês já foram lá também. Sim. Foi lá esses dias. Pregar, né? Gente, eu queria só agradecer a presença de vocês aqui, parabenizar pelo trabalho. E a última pergunta, se vocês puderem só falar e também depois deixar uma mensagem, se puder fazer uma oração também aqui, a gente agradece muito, muito. Não sei se vocês têm essa noção, eu sei que é Deus que faz as obras, né? Vocês são usados pelo Senhor para poder levar a palavra de Deus, amém, conforto e ir em busca, igual o Gil falou assim, eu não sei para onde que eu vou, né? Para onde o Senhor quiser que eu vou pregar, para onde que ele me quiser que eu vá fazer isso aí. Mas vocês já pararam para pensar no seu cantinho em oração a quantidade de vidas que vocês tocam todos os dias? E a quantidade de coisas boas que vocês fazem, a quantidade de coisas boas que a comunidade faz, porque são acho que 40 e poucas pessoas que estão na comunidade, né? E o tanto que isso, né? Vamos dizer assim, essa semente que vocês plantaram, o tanto de fruto que já deu, o tanto de coisa bacana que já deu. E mais uma vez eu falo, eu sei que vocês vão falar que é realmente Deus quem faz tudo isso, mas é preciso dar o sim de vocês também, né? Você sabe que sinceramente, a gente não para pensar isso, né? Em nenhum momento. E não por nada, porque a gente não consegue medir isso, né? Mas é uma forma que nós experimentamos um pouco disso, foi nessa enfermidade que eu vivi. Eu fiquei, para os irmãos que estão nos acompanhando, eu fiquei 33 dias internado, 25 dias em coma e 12 dias entubado. E foi uma comoção de oração, assim, né? Foi um mover de oração, de intercessão. Mas, pois bem, nós não tínhamos noção onde tudo isso chegou, né? Nós não tínhamos noção. O Gil encabeçou toda essa ostensiva de oração e tudo mais. Meu amigo, a gente chega em cada lugar que nós nunca estivemos antes. E aí o povo, olha, estive orando com o Gil, estive rezando com o Gil. Ali a gente conseguiu tocar em alguma coisa no sentido, olha onde chega. Olha o povo que nos ouve, olha o povo que nos acompanha, a ponto de atender um apelo de oração, né? Não é só ouvir as nossas pregações e tudo mais, mas olha o quanto nos ouve a ponto do Gil ter ido e aquele povo ali junto na brecha por inúmeros lugares. Então foi onde nós conseguimos, talvez de uma forma muito concreta, tocar, falar, meu Deus, a gente realmente não consegue
mensurar o tamanho de tudo isso. Você sabe que na época, acho que eu já falei isso pra vocês já, eu lembro que, pô, a gente tava acompanhando tudo, né, principalmente tudo que o Gil tava passando, pô, aí a gente falava assim, eu pelo menos falava assim, gente, eu tô tranquilo porque o cara é amigo de Deus não vai deixar nós na mão aqui, vai levar o Davi embora, né, tudo bem, tava, né, infelizmente a gente perdeu muitos amigos em relação... A Covid foi uma coisa, né, terrível. Nossa, a Flavinha, por exemplo, ela ficou também, né, entubada. Inclusive, eu fiz uma loucura, né, porque eu fiz uma intenção. Não, olha só a cabeça do cara aqui, né? O que é a fé, né, cara? Eu fiz uma intenção pra Flavinha, depois eu comprei um tênis e fui lá em Castores. Nunca tinha andado 26 quilômetros na vida, cara. Cheguei lá mais suado do que tambo de marmita. E outra coisa, como ainda tava em relação à pandemia... Eu cheguei 20 minutos depois que a igreja fechou. A igreja fechava meia-noite. Eu saí da rádio às 8 horas e fui pra lá. Cheguei lá meia-noite e 19, cara. Cheguei lá, tava fechada a igreja. Que bacana. Eu peguei, mas não tem problema. Ajoelhei, rezei, agradeci, né, pela vida dela. E na época eu falei assim, só você pra fazer um negócio desse pra mim aqui, mas Deus me deu força pra poder chegar. Mas é a gratidão. E eu falava em relação ao Gil, né? Eu falava assim, gente, tudo bem que a gente tá preocupado, mas eu falava, eu acho que o Davi deve estar tão tranquilão lá. Eu acho que por dentro ele deve falar assim, daqui a pouquinho eu tô aqui fora, porque a gente imagina não isso, é né? bem assim, mas a gente sabe que o sofrimento não. foi grande. Poxa, mas foi susto, né? mover de Deus, né? Foi mover de Deus assim, mesmo. Na verdade, tem coisas que são incontroláveis. Então, assim, ó, por mais que nós confiamos e se o Davi melhorasse, era glória a Deus, se não melhorasse também nós íamos dar glória a Deus. Mas a fé é isso, a fé é o caminhar naquilo que a gente não consegue ver. Então é muito difícil você exercer fé quando você não vê. É aquilo que você crê. Por mais que você acredita, aos nossos olhos, quando nós olhávamos com os olhos humanos, não havia jeito. Porque, cara, tava morrendo muita gente, tava vivendo muita gente tava não conseguindo. Foi um tempo difícil. Então foi um tempo muito ruim, foi muito difícil. Então, assim, só que naquele momento, por mais que nós estávamos rezando inteiramente na fé. Na fé. Porque por mais que nós somos de Deus, pregamos, e eu falo não só por mim, por toda a minha comunidade e os homens de Deus que nos ajudaram a rezar. Por mais que nós rezávamos, nós estávamos entregues nas mãos de Deus. Nós não sabíamos como nosso medo, o medo era constante no nosso coração. Mas nós tínhamos uma esperança e sabemos que Deus poderia fazer. Não, a gente ficava preocupado porque você vê o Padre Leandro, por exemplo, na Santa Casa, todo mundo lá reunido, daqui a pouquinho tiraram até o Santíssimo do Padre Leandro, não queria deixar ele mais fazer. Falei, gente, se a gente perder a fé em Deus aqui, aí que tá tudo morto, né? A gente tem que ter a presença. Foi um tempo difícil. Foi um momento muito complicado. Cara, e foi um tempo complicado também porque, assim, nós nunca vivemos, né? Era tudo novo. Era novo pros médicos, era novo pra nós. Como é que esse negócio de trancar a gente em casa? Então, tipo, cara... Eu falo sempre aqui porque a gente foi um dos primeiros que pegou. Eu e minha esposa, que ela trabalha em hospital. E a gente viveu muito o lado, não só, a gente não teve nenhum problema, graças a Deus, mas assim, o lado do preconceito. Porque era como se fosse a Maria Corona e o Zé, entendeu? A gente chegava no lugar aqui, todo mundo saia correndo com medo de pegar alguma coisa, né? Sim. E na época, o rádio, por exemplo, o rádio não parou e toda hora falando sobre morte, vacina, e 6 horas da tarde pra acabar a gente tem que fazer a galera rir. Então foi um momento assim que eu falava, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer isso, né? Todo mundo na tristeza. E, sabe, a gente pedia para Deus dar força pra gente poder tentar fazer um programa leve, né? E foi um desafio, né? Passando. Mas Deus é sustentou, isso. Graças a Deus, Deus sustentou. Não tem como medir muito, não. Mas... agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui, obrigado de coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar também aquele like especial. Não sei se vai dar tempo aqui rapidinho, André, de você colocar só o Pix aqui, que é do Hospital de Amor, Hospital de Câncer, tá? Nós fizemos uma entrevista muito bacana com o Henrique Prata, lá do Hospital de Câncer. Então, doar@hospitaldeamor.com.br é o Pix para você fazer a sua doação. E no dia 24, ele vai estar aqui em Rio Preto fazendo o lançamento do livro dele lá no Shopping Guatemi. Então, se você também estiver acompanhando a gente agora, quiser ir lá conhecer o senhor Henrique e também falar sobre, já fazer a compra do livro, pegar o autógrafo e tal, um livro que conta a situação da saúde no Brasil. E ele é um cara, e a gente
gente conheceu o hospital, a gente sabe como que funciona, né? Então, se você puder, pode fazer a sua doação aqui. O Pix vai direto para o Hospital de Amor, não passa pelo No Ar, tá bom? Cara, que Deus possa continuar pavimentando a estrada de vocês com muita saúde, com muita fé, e que vocês possam ir cada vez mais longe, levar essa palavra de Deus para todo mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu preciso antes de nós encerrarmos. Pode, fica à vontade. Agradecer, né, toda a comunidade, agradecer, como você disse, a Cíntia, que é nosso braço direito, perna, tudo, né? A Cíntia, mandar um beijo para todo mundo que tá aí. Mas eu queria dizer uma coisa, eu tô impressionado contigo. Impressionado. O que aconteceu? Eu tô desde o começo aqui pensando muitas coisas. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? O ato de amar, o ato de pôr Deus em tudo que a gente faz, né? Isso é. A gente só consegue fazer alguma coisa com excelência quando a gente põe amor. Ou seja, quando põe Deus. Você é brilhante, cara. Você é brilhante. Aí eu tô impressionado assim. Todos os seus patrocinadores, você sabe todos os detalhes, você sabe, Davi, mas é muito treino. Não, meu irmão, não é isso. Tem um diferencial, é por Deus no que faz. Que Deus te abençoe muito, que Deus te supra a tua vida, teu coração. Hoje eu vi um cara pondo Deus no que faz. Eu vi um cara pondo amor no que faz, né? Continua, vai pra cima. Às vezes não vai ser os melhores retornos financeiros que a gente gostaria, mas faça por amor, né? Eu vi alguém trabalhando. Hoje a gente vê muita gente querendo o resultado e pondo um pouco amor no que faz, né? Uma honra estar contigo, viu? Cara, a honra é minha. Uma honra. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Você é top, Deus abençoe vocês. Amém. Queria que vocês fizessem, se vocês puderem, uma oração pra gente encerrar. O Gil faz pra gente. Vamos lá, Gil. Vamos rezar então. Bora lá. Teve um dia que, não sei se você sabe, Davi, o Hamilton foi lá em casa um dia. Verdade, cara. Chorei igual um condenado. Ele foi lá em casa um dia. E, cara, sabe que o Davi tava falando agora, algumas coisas assim. E eu tava me lembrando da nossa conversa, você me contando algumas coisas, um pouco da sua vida, daquelas coisas tudo. Cara, e é uma história de vitória, né, cara? Uma história cheia de percalços, de bastante coisas assim, mas é uma história de vitória. E vitória porque se encontrou com Jesus. Amém. Jesus é esse, Jesus é o Deus da vitória. Ele tava me contando que ele foi pra Canção Nova, Davi, sem conhecer ninguém, entrou num ônibus e foi. Cara, é loucura. E eu não esqueço, e olha que eu sou a memória mais curta do mundo, mas eu não esqueço quando a gente tem histórias de vitórias porque Jesus entrou na história. Amém. Então, assim, eu não sei o que as pessoas que estão nos assistindo agora estão passando. Eu não sei quais são os percursos, as percalços, e também, mas não só isso mesmo, eu não sei as barreiras, as doenças, as dores, as lágrimas, a escuridão, o medo, a ansiedade, depressão. Eu não sei o quanto você está vivendo dias difíceis, mas hoje olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus é a luz do mundo. Amém. Jesus é aquele que, quando ele chega, ele ilumina e as trevas vão embora. Tem uma palavra que toca meu coração, que diz assim que não há noite que possa impedir o nascer do sol. E seja lá o que você esteja passando, confia no Senhor, porque vai amanhecer na sua vida. Amém. Porque vai amanhecer na sua vida. Eu sei que talvez você esteja vivendo dias de lágrimas, mas a palavra também nos garante que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. E Amém, que você possa encontrar, seja lá onde você esteja passando, no seu casamento, talvez momentos difíceis, talvez na sua história, uma história de dificuldade, de vício, de droga, de abandono, de tristeza, de luto. Eu não sei, mas Jesus é aquele que pode fazer nova todas as coisas. Jesus é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. E Ele não quer perder a batalha da sua vida. Seja lá o que você esteja, ou você que está assistindo agora, você que está assistindo depois, você caiu talvez nesta mensagem do nada. Jesus quer se encontrar contigo. Amém, Jesus. E que Ele possa ser aquele que vai enxugar as suas lágrimas, aquele que vai te colocar de pé, aquele que é capaz de fazer nova todas as coisas, e aquele que não olha para aquilo que você fez, para o seu passado.
Ele é um Deus de presente, um Deus de possibilidades, um Deus que apresenta sempre um novo. Que Jesus possa fazer isso na sua vida, através do Imaculado Coração da Virgem Maria. Amém. Que você possa todos os dias se esconder nesse coração que é tão seguro, nesse coração que é um lugar tão bom para nós encontrarmos morada, o coração da Virgem Maria. Por quê? Porque a Virgem Maria é aquela que sempre vai nos levar para Jesus, que sempre vai nos mostrar o caminho para o Cristo Jesus. Que Jesus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa ser derramado na sua vida e que a bem-aventurada Virgem Maria esteja à frente, cuidando de tudo na sua vida e na vida da sua família. Que assim seja. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Um abraço pra Tamo vocês. junto. Quinta-feira que vem, tamo de volta. Valeu, é nóis. Deus abençoe. Obrigado, minha gente. Fique com Deus. Tchau.